E compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178 7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Há 50 anos, o Central de Fraturas vem atendendo com muita qualidade pacientes ortopédicos e traumatológicos. Se você tem plano de saúde ou precisa de um atendimento particular, o Central de Fraturas continua no mesmo lugar, no centro, na Dom Pedro II, esquina com a Tabajaras, em frente à Roval e ao lado da TV Correio. Central de Fraturas, há 50 anos com o melhor atendimento. WhatsApp 987222266 e o Instagram é @PS Central de Fraturas. Você já conhece a rede de supermercados Varejão do Preço? Então deixa eu te falar. Tem unidade no Valentina, Rangel, Grotão, Tibiri 2, São Bento, Imaculada, Santa Rita 1 e 2 e nos bancários. Acompanhe tudo pelas redes sociais. Siga @Rede Varejão do Preço no Instagram e fique por dentro das ofertas em primeira mão. Varejão do Preço, por você, a gente faz! Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping, na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:02. Confirmando em João Pessoa, a capital mais chuvosa do Nordeste, são 12:02. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quarta-feira, o dia é 12 de abril, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Ministério Público recebe mais de 3.000 reclamações sobre contratos da Brás Company e prejuízo dos clientes passa de 258 milhões de reais. E tome mais fraudes. Ministério Público Federal investiga aposentadorias fantasmas
concedidas com documentos falsos para pessoas residentes na cidade de Capim, aqui no interior da Paraíba. Custo médio da construção civil na Paraíba teve a terceira maior alta do Brasil no mês de março. É o que aponta estudo do IBGE. E a Polícia Federal realiza ação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro aqui na Paraíba e outros 9 estados. Ainda na área policial, homem é assassinado a tiros em praça pública no bairro do Gás, aqui em João Pessoa. Esse fato aconteceu na noite de ontem. E a Prefeitura Municipal de Cabedelo anuncia que irá comprar detectores de metais para prevenir a entrada de armas e possíveis ataques nas escolas e creches do município. Para o prefeito Vitor Hugo, prevenir é melhor do que remediar. Ministério da Justiça libera 150 milhões de reais para ampliar rondas e melhorar a segurança nas escolas dos municípios brasileiros. E a Polícia Federal ouve depoimento de militares das Forças Armadas e GSI sobre a participação ou omissão nos atos terroristas, antidemocráticos, babacas e felizes de 8 de janeiro. Reviravolta no futebol da Paraíba. Procurador do Tribunal de Justiça Desportiva e ouvinte assíduo do F5 denuncia 13 e pede exclusão e perda do título do Galo do Campeonato Estadual de 2023. Será que o Galo vai gorar? E na entrevista F5 de hoje vamos receber o vereador e presidente em exercício da Câmara Municipal de João Pessoa, Carlão Pelo Bem, do PL de Bolsonaro. E não saia de casa sem saber. Governo Lula vai acabar com isenção de impostos para a compra de até $50. Falei dólares. Em sites como Shein e Shopping e Tomin. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você ouvinte forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem é dele, o homem agora que vai se aposentar, vai pendurar as chuteiras, não dá mais pra ele, o gordinho Fábio Augusto. A produção é de Juliana Carneiro. E a edição dele, o homem que adora criptomoedas, o inimigo, o perseguidor, o implacável com Antônio Aires Neto, ele Cosleira. A sonoplastia e edição de imagens é do melhor DJ de Paraíba, Luciano Coxinha. E você acompanha o programa pela Rede F5 de Comunicação. Na Grande João Pessoa pela 89,3, Rádio Pop FM. Em Soledade e Região pela Rádio Caruá FM 90.1. Na cidade de Olivedos pela Olivedos FM 87,9. No Sertão pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e Angelina, cidade de Souza 102.3. E pelas rádios alternativas Nativa Difusora Magia e Rede Alternativa. E você também pode acompanhar o F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM, conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Petrônio Torres.
129. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Já estamos por cá, DJ Luciano Coxinha, eu, tu, Fábio Augusto e Petrônio Torres, na espera de Ju Carneiro e de Rui Dantas, para juntos e misturados comandarmos mais uma edição do programa F5, que começa a ser retransmitido daqui de João Pessoa, cabeça de rede 89,3, a Rádio Pop FM. Agradecer a você que nos escuta em todos os recantos da Paraíba, de Cabedelo a Cachoeira dos Índios, a você também que nos acompanha fora dos limites do nosso estado, em qualquer estado desse país, em qualquer país do mundo. O F5 de hoje promete, é confusão, é moído, da política ao futebol, passando pela área policial. É muita confusão. Agora, Pepa Torres, antes eu gostaria que você explicasse por que você está aposentando o nosso repórter Fábio Augusto. O homem estreou um dia doce, você já quer aposentar o homem, Pepa Torres? Não, calma, eu explico, né, Luciano Coxinha? Calma com o Andor, que o Andor é de barro. Olha, meu amigo, o Fábio Augusto, ele foi a uma clínica hoje, um ortopedista famoso aqui na capital, constatou que o tendão de Aquiles dele está muito frágil, muito sensível, o impossibilitando de praticar uma das coisas que ele mais gosta, que é jogar futebol. Por isso, ele disse que vai aposentar as chuteiras. Eu já trouxe aqui em primeira mão para os amigos de Fábio Augusto, que gostam de convidá-lo para uma boa peladinha, que ele agora só vai pro after da peladinha. Só vai pro Mereré, pro Birinade. Depois. Pro after. Pro after da peladinha. Por isso. Mas o gogó dele não, tá afinado. O gogó tá afinado. Ah, agora entender, porque ficou o aposentado Fábio Augusto, o homem estreou um dia desse, tá sucesso total, onde a gente chega, só se fala em Fábio Augusto na Pop. Muito bem, são 12 horas e 12 minutos, meus amigos, minhas amigas, querem começar por confusão aonde? No futebol? E hoje teve confusão? Ou na política? Quer soltar a vinheta do Fábio Augusto? Quem vai decidir por onde a gente vai começar ele? Solta a vinheta do homem! Fábio Augusto! Boa tarde, seu Fábio Augusto. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Petrônio, Coxinha, Juliana, Rui. A todos, estamos por cá, né, Coxa? Por quá. Pois bem, minha gente, estamos por quá. Hoje, nesta quarta-feira, dia 12 de abril, né? Uma quarta-feira chuvosa, que ô cidade bipolar essa João Pessoa, viu? Ao mesmo tempo que chove, com 2 minutos, parece que já ninguém vai mais ver uma única nuvem de chuva. E um dia que estamos trazendo informações de várias operações, seja a nível nacional e aqui também local. Mas eu acho que o grande destaque do dia vai ficar para o desdobramento em relação àquela onda de informações ou fakes que surgiu no dia de ontem em possíveis ataques a universidades aqui na Paraíba, né? O desdobramento foi bastante ruim, ou seja, desde a confirmação de fato que não haveria essa informação que surgiu, que estavam colocando que alunos estavam com coquetéis molotovs para fazer um ataque terrorismo em algumas universidades aqui da Paraíba. Foi desmentida pelas forças de segurança, ou seja, e pela própria reitoria da Universidade Federal, que foi citada também, o Unip também foi citado.
Ou seja, e criou-se Muita essa fake onda. news, no caso, Muita né, fake Fábio? news, muita fake news. Na realidade, não houve nada demais, não teve nenhuma informação. Aproveitou essa onda que a gente tá sempre noticiando. Infelizmente, a gente tá trazendo essas informações aqui, que semana sim, outra também, está tendo um ataque aí terrorista às escolas, inclusive incluindo adolescentes, né? São adolescentes que estão praticando, fazendo esses atos. Ou seja, e isso também traz amedronta, Fábio e Petrônio, aqueles que são gestores. Amedronta. Ou então traz a preocupação e começa a se pensar no que fazer para evitar essa possível onda de atentados. O governo federal já destinou aí, já informou que vai liberar cerca de 150 milhões para fazer essa segurança em escolas de todo o país, viu, gente? 150 milhões para todo o país. E um exemplo mais presente aqui, Fábio, foi o prefeito da cidade portuária de Cabedelo, o senhor Vitor Hugo. Ele já anunciou que a prefeitura irá adquirir detectores de metais para colocar. Tem a sonora dele. Tem a sonora do prefeito aí? Pois bem, mas vamos comentar aqui, porque eu não sei se há realmente necessidade para se colocar detector de metal em uma portaria de uma escola. Isso pode gerar um pânico maior, é o que você fala? Pode ser que sim, Fábio. Pode ser que sim, ou pode ser que não. Para alguns pode passar mais segurança, Fábio. Fábio. Para alguns pode passar aquele Não sentimento para de mais todos. segurança. Você já pensou se olhar um aluno mal intencionado com um estilete, não é? Quando ele passa o detector de metal, ele vai apitar. O que você tem no bolso aí, menino? Detector de metal vai ter na porta. Esses caras pulam o muro, Petrônio. Esses caras vão passar armado pela portaria, Petrônio. Aí é mais difícil. Aí então pronto. É mais difícil. Até que ponto isso é necessário, Petrônio? Um investimento disso é grande, rapaz. Quer dizer que você é contra investir em segurança? Não. Você está sendo contra. Segurança, não. Você está sendo contra. De metais. Não venha colocar palavra na minha boca, não. Você está sendo contra. E detector de metal não é um instrumento de segurança, não? Não venha colocar... Peraí. Esses caras, eles pulam o muro. Detector de metal não é um instrumento de segurança? Não, eu estou falando mais precisamente do detector de metal. Do detector de metal. Esses caras, quando querem... Um instrumento de segurança, meu Esses caras, quando querem, eles pulam os muros das escolas, eles quebram muros, eles adentram, eles arrumam um meio de entrar, Petrônio. Detector de metal nenhum vai segurar a pessoas que com má índole, que querem fazer o mal contra outras. Não vai segurar. E eu não sei se o município de Cabedelo, que é tão precário em diversas áreas, principalmente em saúde aqui, que eu não quero nem falar, tem condições de adquirir, comprar assim facilmente detectores de metais, que é caro para sair colocando nas portas das escolas. E você é contra? O detector de metal, sim. O senhor prefeito... Eu não estou acreditando o senhor prefeito no que estou ouvindo, Fábio Augusto, que está muito preocupado, e eu digo que ele está certo, que está preocupado com essa onda. Você é a primeira pessoa que eu vejo... Detector de metal em porta de escola, Petrônio. Não vai adiantar, Petrônio. Não vai Fábio adiantar. Agora é especialista. Nós trouxemos... Ele agora é técnico de segurança. Não é técnico de segurança, não. Olha só. Abandonou o futebol, então, virou técnico de segurança agora. Posso ser daqui um tempo, mas quer dizer que o detector de metal vai impedir de um sujeito pular o muro e praticar atos. Olha, você conhece a PH? Conheço. A Priscila House? Conheço. Pronto. Eu acho que é a boate mais segura que eu já fui em toda a minha vida. Tu sabe qual é o instrumento de segurança que eles usam? Além, claro, dos próprios seguranças. Quantas seguranças existem lá, Petrônio? Calma, deixa eu falar. Quantas seguranças existem lá, Petrônio? Calma, deixa eu falar, Fábio Augusto. Calma. Eu tô achando o Fábio muito calado, só pensativo ali. Sabe qual é o instrumento de segurança lá? É um detector de metal. Você abre os braços, abre as pernas. Né? Se tiver algum metalzinho, como eu já vi, né? Ei, meu irmão. Parabéns, prefeito, parabéns. Acertou. Outros prefeitos era para copiar o prefeito Cabedelo. Sabe? Já critiquei Vitor Hugo muito aqui por outros motivos. Mas por este,
eu dou parabéns e dou nota 10, porque vai coibir, vai inibir, melhor dizendo, sabe, que alguns pretensos marginais, não é, travestidos de alunos queiram fazer alguma coisa. Eu acho que sempre é bom investir em prevenção. Agora eu só queria lembrar os senhores que nos Estados Unidos, a maior potência do mundo, onde existe já todo um know-how e todo um cuidado com detector de metal, com vigilância em cima do lance, os Estados Unidos é o país onde mais se ocorre, mais acontece esse tipo de ataque. Eu acho que vale a pena como uma forma de tentar inibir, mas que resolve, eu acho que não resolve. Creio que o combate à proliferação da fake news é um caminho para a gente começar a combater esse tipo de crime. Ao contrário de Petrônio, eu acho que a internet é um forte aliado hoje para a proliferação desse tipo de coisa. Tá o exemplo do que a gente está comentando agora. Primeiro ataque em São Paulo, só de uns dias para cá, o ataque do aluno em São Paulo, depois aquele crime bárbaro em Blumenau, aí já subiu em Goiás, ontem aqui a Polícia Civil, o GAECO, já foram atrás... Duas ações, prendeu um adolescente... Depois que a pressão de um adolescente... Você viu a reunião que teve entre as empresas que controlam as redes sociais no Brasil e no mundo, né? No mundo. O Twitter... O Elon Musk lá... se negou a tirar a postagem. Tem que punir aquela empresa, rapaz. Quer dizer que uma empresa de plataforma... É da turma do negativismo. Peraí, é da turma do negativismo. Um crime que acontece na vida comum, ele deixa de ser crime quando vai para redes sociais? Uma plataforma, uma lei interna de uma plataforma é maior do que uma Constituição de um país? De que a lei de execuções penais? Ou seja... Meu irmão, tá na hora de começar a ter uma atenção maior para o que acontece nessas plataformas. Não se pode, em nome da liberdade de expressão, dizer o que se quer. Aliás, é preciso dizer que propagar fake news dá cadeia, Petrônio. Propagar notícia falsa dá cadeia. E o que a gente está vendo, não só na Paraíba, mas em outros estados brasileiros nos últimos dias, é uma verdadeira propagação, disseminação de fake news. O que se viu ontem, por exemplo, como lembrou o Fábio Augusto, né, em grupo de WhatsApp, sabe, em redes sociais, que estava tendo ameaças na Universidade Federal da Paraíba, no IFPB, no UNIP. Na UFPB tiveram que fazer reuniões, fecharam uma das entradas da UFPB. O nosso editor, Cosnes Lira, que faz um curso de mestrado na UFPB, me relatava hoje pela manhã que foi a aula à noite, numa sala com 9 alunos, ele e outro colega, homem e 7 meninas. Diante da propagação das informações falsas, as meninas tiveram que apelar ao professor para trancar a porta, porque isso acaba gerando uma sensação de medo nas pessoas. Talvez é tão grave quanto essa disseminação de fake news na internet, quanto os ataques em si. Então, eu acredito que, primeiro, tem que encontrar uma forma de regulamentar, de regular as redes sociais. Não se pode imaginar que rede social é terra sem lei, que todo mundo pode propagar o que quiser. O pânico, o terror é muito forte, é muito grande. E outra coisa, tem que investir em educação, cara. Tem que investir em educação. Não vou, no meu ponto de vista, não vou criticar o prefeito Vitor Hugo, só acho que só isso não vale a pena. Só isso não resolve o problema. Acho que a gente tem que... É uma ação conjunta. Estado, escolas, pais, toda a comunidade, toda a sociedade como um todo precisa agir, porque isso é uma coisa que afeta todos nós mesmo. Agora a gente viu, da universidade até as escolas, até a creche, sabe? É algo muito grave que precisa, no meu ponto de vista, a gente ter uma atenção. E que bom que essa discussão permeia a sociedade como um todo. Desde o governo federal, aqui na Paraíba, onde foi criada uma força-tarefa, vários órgãos do Estado, né?
secretário de Segurança, de Educação se reunindo com escolas privadas e públicas. Eu acho que esse tipo de discussão é importante. Agora, também é preciso punir, é preciso colocar na cadeia quem utiliza as redes sociais para espalhar o terror e o medo entre as pessoas. Quer dizer mais alguma coisa sobre esse assunto? Não. Você vai continuar defendendo o prefeito e Fábio criticando? Não, eu pelo contrário, Petrônio tem aqui olha, primeiro... Você foi contra o prefeito também? Não, eu estou dizendo que eu acho que vale, eu só acho que isso não só resolve. Não vai resolver, Fábio, não vai resolver. E Isso só para resolve. registrar aqui... Vamos lá, especialista em segurança, Fábio Augusto. Eu não sou especialista não, O que Petrônio. mais resolve? Vamos Não escutar venha o me prefeito. O que mais? colocar nada, não. Bora. Vamos escutar o Bora. prefeito. Com o Vitor Fábio Hugo. Augusto, sabia? Eu tô com o Fábio Augusto. Sabe por quê? Porque nem muitos colégios ele tem estrutura, meu amigo, a infraestrutura. O que é você colocar um detector de metais se os muros lá estão abertos lá? Não tem uma cerca elétrica, não tem nada. O pessoal pula o muro, joga. Não tem nem vigia, não tem nem vigia, amigo. Aí vai botar, acha que um detector de metal vai resolver, vai solucionar o problema. Pronto, Petrônio agora arrumou a solução. Atenção, governador João Azevedo, presidente Lula, adquira os detectores de metais e coloque na portaria de todas as escolas que acabou a onda. Você acabou de aplaudir aqui, dizer que resolveu, rapaz. Não, disse você que resolveu. disse que resolveu, Petrônio. Vamos escutar o Não, Bernardo, eu quero falar aqui, peraí, eu abriria, após a fala do prefeito, 10 ligações para ver o que é que os nossos ouvintes acham. Boa. Eu disse que inibe. Eu afirmo que inibe. Não sou técnico de segurança, mas vai tu armado entrar em qualquer lugar, qualquer metal, com a faca, com estilete. Petrônio, tu vai praticar o mal, Petrônio. Se tu tiver armado, Petrônio, tu tiver posse de arma, tu for entrar no banco, tu vai assaltar um banco, tu não vai, Petrônio. Mas se tu for com o desejo de assaltar, tu não vai entrar pela porta principal. Por exemplo, o caso... Tu não vai entrar pela porta principal. O caso de Blumenau. Pulou o muro. O cara pulou o muro. Não fica lá não, pulou o muro. Pulou o muro. Pulou o muro. Qual foi que não pulou o muro? Pulou. Da Escola de São Paulo. Murozinho baixo. Pronto, da Escola de São Paulo. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o prefeito Vitor Hugo, prefeito de Cabedelo. Após a fala de Vitor Hugo, a gente vai liberar o 2178-8989. Era Cardivano de Oliveira que dizia, o povo é o juiz, aí tinha um quadro no programa dele. Eu quero 10 ouvintes aqui, uma enquete rápida. Agora o cara faz alguma coisa. De falar, o cara faz alguma coisa pra inibir, que tá certo, tá tentando inibir e inibe. Aí Fábio Augusto, né? Prefeito gosta de aparecer. Pode chamar pra enquete? Esse prefeito gosta de aparecer. Pepa fez aqui dizendo, tem uma casa de eventos aqui que nunca vi tanto segurança. Claro, lá tem mais de 40 seguranças lá dentro. E detalhe, todos policiais. Não, e pronto. Melhor ainda. Vocês corroboraram. Policiais e armados. Vocês corroboraram comigo. Por quê? Porque eles usam também detector de metal. Não tem 40, 50, mas 60. É fechado. Olha, uma casa de eventos fechada. Isso é lei. Em casa de shows, eventos de show, é obrigado ter detector de metais, Petrônio? Isso é lei. Eu posso pedir a palavra? A gente já falou muito. Vamos escutar o prefeito. Depois a gente vai liberar 10 ligações, 2178-8989 e também pelo WhatsApp 8809-8989. Eu quero 10 ligações, 10 participações, se você concorda ou não com a iniciativa do prefeito de Cabedelo. O detector de metais nas escolas vai ajudar a reduzir esse tipo de ataques às escolas? Primeiro vamos ouvir a justificativa do prefeito Vitor Hugo. Solta aí, DJ Coxa. Bom dia a todos, principalmente aos pais das escolas municipais da cidade de Cabedelo. Nós estamos tomando medidas pertinentes ao momento que o Brasil passa, a esses ataques das escolas, o cuidado com nossas crianças. Dentre essas medidas é a abertura de licitação para aquisição dos detectores de metais, que em breve serão instalados em todas as escolas e creches, evitando assim qualquer tipo de material que não deva entrar nas escolas. Também o botão do pânico será instalado para que qualquer profissional acione de imediato a Guarda Metropolitana caso de algum sinistro. Também iremos iniciar com a patrulha metropolitana, patrulha nas escolas, que serão motos e carros na entrada, passando na entrada e na saída das crianças, no horário de pico das escolas. E também achamos pertinente 2 pontos importantes. Primeiro, deixar à disposição das escolas profissionais de saúde, a exemplo de psicólogos,
para que a gente possa cuidar da saúde mental das crianças nesse momento. E também não transformar a escola em um ambiente hostil, porque nós sabemos que escola é um local onde a criança gosta de ir, como se fosse a sua casa. Temos essa preocupação também que a gente acha pertinente para esse momento. Muito bem, essas foram as argumentações do prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, que já anunciou licitação para comprar detector de metais para as escolas municipais de Cabedelo. E você, ouvinte, você concorda? É o caminho? 21788989. Primeira ligação no ar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Fala com Jefferson. Jefferson, meu irmão, e aí, qual a tua opinião sobre esse tema? Rapaz, eu concordo com o detector de metais aí, Fábio, porque essa onda que tá tendo aí, o pessoal atacando a escola, matando as crianças, não pode ficar na impunidade não, Fábio, viu? Valeu, meu irmão. Obrigado, viu, Jefferson, aí. Primeiro voto com o advogado Petrônio Torres, com a posição do Vitor Hugo. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Anota aí. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, com quem eu falo? Com o Kiko do Castelo Branco. Meu prefeitão Kiko do Castelo Branco, a sua opinião. Essa vai para Petrônio. Petrônio, se detector de metal segurança, a boate que tu citou agora não precisava de 40 a 50 segurança lá dentro. Como é que o detector de metal faz segurança? Não, rapaz, as crianças, os alunos, não são marginais não para estar sendo revistados dessa maneira não. Precisa de disciplina, precisa de educação entre pais e escola. Isso sim, é o que está faltando na casa familiar. Conviver com a escola, acompanhar a disciplina da escola. Olha, tu faz um convite de uma reunião de pais e alunos para ver quantos vai. Pergunta ao diretor quantos vai. É fácil falar. Abraço. Valeu, meu prefeitão do Castelo Branco, Kiko. 21788989. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Seu amigo, professor Isaac. Professor Isaac, grande treinador de handebol da Paraíba do Brasil. A sua opinião, professor Isaac? Ô Fábio, você sabe que eu lecionei nas escolas particulares apenas 32 anos. E na escola estadual, 41 anos. O problema que está acontecendo hoje é bem simples. É uma falta de acompanhamento, vigília e educação que inicia-se em casa. Os pais, a maioria, passou a entregar os filhos para que a escola fosse o educador, o tomador de conta, tudo. Agora, sobre a violência, esse problema do detector de metal vai agir somente em um caso. Psicologicamente, vai se pensar que se está protegido. Não está. Vocês mesmos já discutiram aí. A maioria dos ataques não vão passar pelo detector. Isso está servindo também para que políticos utilizem para momentaneamente aparecer. Isso eu quero dizer, fechando, que é um problema complexo. Se tivesse solução de imediata, você mesmo disse, nos Estados Unidos estava resolvido. Ô professor, o senhor é contra ou a favor, então? Um dos problemas principais é o que você citou. Cuidado na divulgação e a internet tem que ser punida. Então o senhor é contra? Quando não tirar os assuntos de violência dela. O senhor é contra, então? É contra. O professor Isaac também é contra. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Não achei, não. Alô, boa tarde. Você fala que ajuda muito, ajuda muito. Esse tipo de ajuda é boa. Ajuda. Outra questão que ele pode falar é aumentar o número do conceito elétrico, sabe? Mas que toda ajuda, com certeza, você vê muito. Aumenta o número da conceito elétrica também. Valeu. Isso aí tá 2-2 aí na minha contabilidade. Não. Mais um. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Com quem eu falo? Com Vilma. Ô, Vilma, querida, é a tua opinião sobre esse assunto? Minha opinião é igual a de Fábio Augusto. Pode ajudar, mas resolver não, porque quem quer fazer o mal vai pular um muro, vai procurar outro meio para poder entrar na escola. Tá bom, querida, obrigado pela tua participação. Esse voto vai para onde? Se pode ajudar... Não, ela disse que ela tá com Fábio Augusto. comigo. 3-2 para Fábio Augusto.
Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Peraí. Boa tarde, Luciano do Bairro de Indústria. Pois não, Luciano, é a tua opinião, meu irmão. Você tá com a tese de Fábio Augusto ou de Petrônio Torres? Estou com Petrônio. Tá com Petrônio. Você acha que ajuda, né? Ajuda, vai evitar alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Valeu, meu irmão. Obrigado pela tua participação. 2178-8989. Alô, boa tarde. É Amaral que tá falando. Quem tá falando? É Amaral. Ô, meu amigo Amaral, sua opinião, Fale meu querido distante Amaral. do telefone, Amaral, vai ficar melhor. Eu tô com petróleo, viu? Olha, agora, sabe, enquanto não acabar o governo atual, o governo do Estado não descobrir esse negócio de fake news, que isso vem desde o governo passado, você veja que o ex-presidente, rapaz, desde 2019, eu tô com um negócio aqui no jornal aqui, né? O cara dormindo com um fuzil e uma pistola. Como é que vai? Aí a fake news já vem no governo desde ele atiçando violência. Enquanto não acabar esse negócio desse fake news, esse negócio de internet, Fábio, não vai, rapaz. Então, pra verdade, eu estou nessa tese do professor aí, o teu colega aí, viu? Tá certo? Valeu, meu amigo Amaral. Pela minha conta tá 4 pela tese de Petrônio, que ajuda, 3 voltando pela tese de Fábio Augusto, que não resolve. 2178-8989. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Ana Beatriz. Opa, Ana, e a tua opinião, querida? Eu tô com Petrônio. Toda forma de prevenção é válida. Da mesma forma que tem que prevenir a fake news para que isso não se propague mais. Certo. Obrigado pela tua participação, viu, querida? Tá, quanto aí, Petrônio? 5-3? 2 ligações só. 5-3. Deixa de sua 2 tese, e não. 2 neutros. Vou explicar. Mas- e Isaac voltaram neutros. 2178-8989. Alô, boa tarde. Boa tarde, da bancada. Vou ficar aí com o Petrônio, viu? Tá com... Quem tá falando? Edivando do Padre Biapina. Valeu, meu amigo Edivando do Padre Biapina. Última ligação, coxinha. Alô, boa tarde. Rafael Jaburu na linha. Fala, Jaburu. Olha, Fabão, eu sou contrário porque é o seguinte, essa medida de detector de metal, porque o bandido, o homicida, o terrorista, ele conta sempre com o fator surpresa. Eu acho que é um caminho muito mais longo e muito mais difícil de se trabalhar. Em primeiro lugar, acho que uma fiscalização nas redes sociais, em postagem, no perfil do aluno, traçar um perfil de cada aluno que entra na escola, para a gente saber como lidar com esse aluno, entendeu? Não é a questão de simplesmente um detector de metal. É uma rede completa de acompanhamento que vai conseguir banir isso. Eu concordo com o meu amigo Fábio Augusto hoje. Tá ok? Valeu, meu amigo Rafael Jaburu. Luciano Coxinha, pela minha contabilidade, a tese do Pepa venceu 6-4. O Pepa ganhou, rapaz. Eita, rapaz. E aí, advogado Petrônio Torres, satisfeito com a vitória da sua tese? Olha... Não reclame não, homem. Vá direto e comemore. Agradeça, pronto, agradeço pelos votos. Você tá prevendo aí. Quem fica com o comentário, quem perde. Né? 6 votaram a minha tese. 6. 3 votaram contra a minha tese. Foram 11 ligações. E Vilma e Isaac, eles não deixaram claro. Porque, por exemplo, Vilma disse, eu sou a favor de Fábio Augusto, mas ajuda. E minha tese foi Mas foi o que eu disse aqui. Não vai resolver, mas vai ajudar. Não, você disse que não resolve. Não resolve. Porque pode pular o muro. Não resolve, então, mas aí de toda forma ajuda. O voto de Vilma ficou ali meio que obscuro. Igual o do professor Isaac, que não deu a sua opinião. Então foi 6-3 e 2 neutros ali. Muito bem. Eu continuo com a minha tese. Eu acho que qualquer ação para inibir é importante. Só acho que não resolve. É preciso muitas outras ações para que a gente saia desse momento conturbado pelo qual passa o nosso país. 2h39, Luciano Coxinha. Meu irmão, quando chega essa hora, o cara pensa logo em quê? Em pedir comida. Então, meu amigo, minha amiga, se você vai pedir almoço, não esqueça. Fala antes com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade.
Lá você encontra o verdadeiro Rubacão, mais um monte de opção. Fala no Zap ou no Instagram. Anota o Zap da Comedoria do Cabeça, 9641-4664. E o Instagram é fácil demais, @Comedoria do Cabeça. Não esqueça a Pepa Torres. Para espantar a fome e a tristeza, pede na Comedoria do Cabeça. Cantar, quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. 12h39. Abraçar meu amigo Moab Barbalho e também Pedro Dílio, acho que é isso. Ambos estão na escuta do programa. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, mais opiniões e mais interações aqui no F5. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Pixbet apresenta. Alô, amigos de João Pessoa, aqui é José Augusto. Estou aqui para convidar você para estar comigo dia 15 de abril no Domus Hall, em João Pessoa. A gente se encontra. Zé Augusto e Magníficos. Abertura Fabrício Rodrigues. Sábado 15 de abril na Domus Hall. Vendas na bilheteria da Domus e no site Ingresso Nacional. Vem meu povo que é barato, é qualidade. Quem cantar, quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade. Quem cantar, quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres.
Bernardo. 12h44. Ela também já está por cá. Quem? A Juliana não quer sambar. Sambo já, que já é quarta-feira, só faltam 2 dias para eu sambar. Eu vou sambar o final de semana inteiro, porque esse último não consegui já nem descansar. Já estás contando os dias, baby? Já estou contando os dias, contagem regressiva. Estás lindas de branco. Muito obrigada, meu não querido. Que não seja menos linda de preto. É off-white. Acho que tu combina mais de branco do que preto. De preto, tá certo. Vou usar mais branco. Você é luz. Você vai deixar a Juliana, vai deixar a Juliana falar? Raio, estrela e luar. E você de vermelho agora tá pegando a... The Red Man. Se contaminando aí por Fábio Bernardo. The Red Man. Você vai deixar a Juliana falar ou não? Adoro. Tô aqui com o Ju. Menino, tava acompanhando as discussões. Tá com ciúme? Tá isso. Ó, tá vendo? Alô, coxinha. Olha, tava acompanhando aqui as discussões de vocês e muito interessante. Você tá com uma tese de Fábio Augusto ou de Petrônio Torres? Eu tô muito mais pra Fábio Augusto. Eita. Eu concordo com Petrônio Torres. Já tá estirando a língua pra mim aqui, viu? Vou te dizer o que eu disse, viu? Só por isso. Eu concordo, sim, que toda forma de prevenção é válida, é importante, traz um pouco de sensação de segurança, mas, sinceramente, aqui pra nós, me parece muito mais uma medida, um anúncio de marketing do que de prevenção efetiva, essa anunciada pela Prefeitura de Cabedelo. A gente sabe, como foi dito aqui, que equipamentos desse tipo são muito caros. Concordo com você, viu, Fábio Augusto, com o que você disse. Isso não previne, de fato, esses ataques, tudo que vem acontecendo, como a gente já tinha discutido, inclusive. São raízes muito mais profundas e a partir do momento que a Prefeitura se dispõe a investir, faz um anúncio desse de impacto, obviamente, ele sabe que vai trazer repercussão e vai trazer debate em toda a população, todo mundo vai se manifestar em relação a isso, ele se exime da responsabilidade de, antes de tudo isso, por exemplo, trazer proposituras muito mais concretas, muito mais densas, muito mais enraizadas, porque a gente sabe que isso precisa ser discutido na base. As pessoas precisam entender como estão acontecendo essas discussões na internet, como essas pessoas estão se articulando. A gente está vendo que é, de fato, um movimento em cadeia, em massa. Aconteceu um lá no sul do país, no sudeste do país, e isso vem desencadeando para cá. Então, quando você se propõe a estar enxugando o gelo e fazendo medidas apenas de prevenção, não estou dizendo que não é interessante ter um detector de metal. É sim interessante e, de fato, a gente se sente mais seguro quando sabe que as pessoas entraram na escola e passaram por um detector. Agora, vamos ver. A gente coloca detector de metal sem discutir como aconteceu, o que foi que aconteceu e etc. Não tem nem, inclusive, aí um estudo de viabilidade. Como é que isso vai se dar? Vocês já viram a porta de uma escola no horário de entrada? A correria danada que é para o porteiro não fechar, para não entrar na sala. Quanto tempo isso vai ser? Não é na porta da sala de aula, não, Ju, é na entrada da escola. Na entrada da escola. Imagina, não tem nem, inclusive, uma proteção para que as pessoas se abriguem enquanto o detector vai passando. Ali a gente está numa boate ali na PH, é bom demais, porque ali está cobertinho, tem uma área segura, protegida. Agora, os estudantes que estão no tino do meio-dia aí, esperando para entrar, vai esperar eu acho que as críticas... Eu acho, sim, que é válido, sim, é bem-vindo. O detector de metal faz com que as pessoas se sintam mais seguras, mas me parece uma medida muito mais eleitoreira, muito mais de marketing do que efetivamente uma solução. Não é. Porque, antes de tudo, precisa ser discutido... Não é eleitoreira nem marqueteira. Eu acho. Precisa ser discutido quais as razões, quais as causas, como se combate, como se debate. E aí tem tanta coisa antes disso, antes de um detector de metal, que eu acho que, sinceramente... O que, por exemplo? Debater bullying nas escolas, debater como se deve tratar as situações de adversidade entre os alunos, mas ter no mínimo um psicólogo em cada escola para atendimento em tempo integral aos estudantes. Isso é outra esfera, Ju. Exatamente. Tem que se combater as duas esferas. É a raiz. Tem que se combater as duas esferas. Eu acho que colocar um detector de metal com o problema enraizado e surgindo a todo momento, vai estar enxugando gelo, gastando verba pública, instituindo aí a cultura do medo, e esse pânico se instala, assim como aconteceu, que eu estava dizendo aqui. Enfim, eu acho que não é o momento para agora, eu acho que não é o momento para isso. Em todos os grandes eventos do planeta, os detectores de metais são usados, seja shows musicais, seja as competições esportivas. As polícias nos Estados Unidos, quando há um evento público com uma grande aglomeração de pessoas, os detectores de metais são usados. Agora, claro,
Não é e não vai resolver? Claro que não. Mas é uma medida que vai coibir, vai inibir, gente? Vocês dizerem o contrário, me perdoem a franqueza, mas... Tem um comentário aqui de um... Não vai servir de nada. Comentário de um ouvinte, Fábio Engenhos. Ele está dizendo, primeiro ato, o município deveria distribuir fardamento para todos os alunos e o corpo docente para identificar quem é aluno e quem é pessoal de apoio. Já é uma coisa muito simples, que poderia já ajudar e gasta muito menos recursos do município. Isso não ocorre aonde? Os professores que eu conheço das escolas municipais não tem fardamento, nem o corpo técnico, nem nenhuma escola. Fardamento de professor, fardamento de corpo técnico, fardamento das pessoas que circulam. E olha, muitos estudantes entram nas escolas sem fardamento, sim. O Pedrinho Guedes levanta uma tese interessante aqui. Né? Ele faz, na verdade, uma pergunta muito simples. A maioria dos alunos são levados para as escolas pelos pais. Será que esses pais não verificam que esses alunos levam em suas bolsas? Eu acho que qual é a realidade? Nas escolas públicas, muito dificilmente um pai tem tempo de levar um aluno. Eu, com 12 anos de idade, já ia sozinha para a escola, pegava ônibus e ia para a Lagoa. E hoje em dia, aqui nos bairros, as pessoas... É muito difícil. A não ser que se o filho for uma criança até 5 anos, que realmente é o pai, a mãe, que vai lá, coloca os livros, cadernos e até o lanche dele na mochila. Exato. Acho difícil. Após eu levar minha filha vai fazer 17 anos. Aí você olha todos os dias a mochila dela. Não. É isso que o rapaz não, aí, mas nosso amigo aí. Não, irmão, mas assim, vamos lá. Bom, você sabe quem está dentro da sua casa, né? Pois é, mas se você por exemplo, confia no seu filho. Claro, eu confio na minha filha. Esses pais confiam nos seus filhos, né, velho? Nosso ouvinte Petrônio Fernandes está perguntando o seguinte: será que a Prefeitura de Cabedelo vai dar treinamento aos vigias das escolas? Não, eu não sei, né, Breno? Eu tô debatendo aqui e elogiei, né, entendeu? E aqui no sou assessor de imprensa da Prefeitura de Cabedelo, eu estou apenas elogiando a ação do prefeito, que na minha ótica é uma ação que vai inibir, sim. Se ela vai resolver, não sei, mas que inibe. Agradecer aqui a audiência do meu amigo José Clay. José Clay, meu irmão, obrigado pelo carinho da audiência. Coxinha, posso liberar aqui Olha, tem ouvinte dizendo aqui, por que não colocam cerca elétrica em toda a escola? Vamos dar uma rodada de ouvintes aqui? Mais barato também, né? Vamos dar uma rodada de ouvintes, que tem 2 assuntos importantes aqui pra gente debater. Essa situação do 13, uma decisão do procurador do Tribunal de Justiça Desportiva aqui da Paraíba, doutor Alisson Vitalino, ouvinte assíduo do nosso programa, tá defendendo punição severa ao 13. E tem também a participação do deputado federal Cabo Gilberto, da Paraíba. Coisa feia. Ontem, numa audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino, da Comissão de Segurança da Câmara. Tem 2 assuntos importantes para a gente debater. Antes, uma rodada de ouvintes, Luciano Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Jailton Gomes aqui, Solidade. Eu acho que essa enquete aí não bate, né? Nas escolas isso não é aceito, rapaz. É crianças, tem que tomar de conta, não é só os professores, né? Os diretores, é pais junto com diretores e professores. Se esse detector de metal fosse Roberto Carlos, os presídios não tinham nem arma e nem celulares, né? Lá ninguém matava ninguém lá dentro, porque não tinha arma e nem celulares para mandar matar a gente aqui fora. E nos presídios não tem detector de metais. E aí? E para que nas escolas com crianças vai ter? As crianças são bandidos ou bandidas? Valeu, Jailton Gomes, pela reflexão aqui no F5. Obrigado pela tua participação. Mais um, alô, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Hugo Cavalcante, eu falo aqui em nome do Luiz Ramalho, a escola que fica em frente, a Rádio Pop, sobre alguns problemas que a escola está passando. Não de educação em si, mas a estrutura da escola está muito precária. Falta de ventilação na sala, seja com ventilador, seja com ar-condicionado. No caso, falta de climatização, né? Falta estrutura, porque não tem porta nos banheiros, não tem tranca, não tem espelho, não tem descarga no banheiro feminino. Tá muito precária a situação.
a maioria dos alunos tem que almoçar no chão, porque não tem mesa suficiente para os alunos, nem cadeira suficiente para os alunos. Houve um protesto hoje, dia 12, né? Houve um protesto aqui em frente à escola, junto com o Pedro Lins, que também está passando por muitas dificuldades, seja estrutural ou de educação. E os alunos, alguns alunos, saíram para protestar junto com a gente, porém em número reduzido, pois foram ameaçados pela diretora que todos levariam suspensão e não seriam mais bem recebidos na escola, justamente por estar atrás dos direitos e melhoras para a escola. Enfim, precisamos assim de uma ajuda da rádio. Boa tarde a todos. Boa tarde. Luiz Ramalho, fica aqui em frente à rádio. É uma escola municipal estadual? Escola municipal e estadual. Essa escola, Fábio, eu me admiro ele dizer que a escola está nessa depredação total aí, porque essa escola foi inaugurada há poucos anos. Eu inclusive, participei da inauguração dessa escola altamente padrão. Se a escola está nesse nível, é questão de gestão aí, viu? Isso. Questão de direção. Não, porque foi há pouco tempo, Fábio. Eu tive aqui. Me parece que tem um incentivo à cultura muito bom, tem uma banda marcial muito boa. Isso, tem tudo isso. O novo secretário da Educação já está concedendo entrevista. Vamos tentar novamente, né? O meu querido Humberto Júnior, da Rádio Escuta do Governo do Estado, passa essa informação, a gente pode até passar o áudio desse aluno sobre a situação dessa escola Luiz Ramalho, que vocês me dizem que é aqui bem pertinho dos estudos da Rádio Pop. Mais um ouvinte, alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão, PP, Fábio Augusto. Fábio, faça um comentário aí a respeito do sofá e a cama que Lula e Janja já compraram. O que você acha, por favor? Humberto e Cruz das Armas. Que sofá que Janja compraram? Foi remobiliado ali o quarto, né, e alguns itens do Palácio do Planalto, porque, não sei se vocês lembram, quando foi trocado o governo, o palácio estava depredado, destruíram vários itens, estava sem zeladoria, inclusive até as emas morreram, enfim. E aí foi comprado uma cama, um sofá com valor de tipo uma cama 26, 46 mil, vou até checar exatamente. 60 e poucos mil. 60 e poucos mil uma cama, não sei quantos mil sofá, um valor absolutamente alto para os padrões do trabalhador brasileiro, obviamente. Agora a gente há de convir que são móveis que vão ficar no patrimônio público, lá no Palácio do Planalto, para que outras gerações e outros presidentes não precisem substituir, como foi necessário nesse governo, que fazia anos, décadas e décadas que tinha o mesmo mobiliário e o último governo fez favor de destruir. Então, é um valor muito alto para os padrões brasileiros, mas a gente há de convir que é um mobiliário para o Palácio do Planalto, para um prédio público, enfim. Foi comprado para o Palácio. Para o Palácio. Para uso, obviamente, eles vão morar lá. Mas não foi comprado pelo casal presidencial para levar para o apartamento deles, não. Nem para a casa do piloto, como é? De Nelson Piquet. De Nelson Piquet. Agora venhamos e convenhamos. Por exemplo, tem aquelas king size de alto padrão, de alto luxo, colchões inteligentes que eles massageiam suas costas, sua coluna. Enfim, o que há de mais tecnológico não chega nem a metade desse valor, né? Não sei, eu não confesso que eu não tenho preço. É só dar uma gugada que... Realmente, é um valor acima do praticado no comércio. Valor acima do praticado do comércio. Deixa pra lá. Não, se é pra... Eu só falo do que eu entendo, eu não entendo. Que o presidente tem mais... Assim, pronto. Grosso modo, é um absurdo, né? Eu acho que é um absurdo. Como eu acho vários absurdos que acontecem no dia a dia do judiciário, do legislativo. Isso. Eu acho um monte de absurdo. Tudo pago pelo dinheiro do povo. Aliás, eu sou daquela tese seguinte, sem demagogia, eu acho sim que o presidente da República, os governadores do estado precisam ter um ambiente para receber visitas, sim, porque muito de trabalho é feito por lá. Agora, tem um luxo excessivo, meu amigo, né? Agora não pode ser como o Bolsonaro, né?
que na frente do povo comia pão com salame e por trás a gente via lagosta. Tanto é que os escândalos se somam aí à torta e à direita. Essa demagogia não dá pra fazer. Assinava a ordem de serviço. Com a BIC e com a... Como é? Chopin. Eu não entendo desses negócios, não. Aí, assinava o cartão de embarque. o cartão de embarque. Aí não dá. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada. Infelizmente, né, a gente tem que estar discutindo essas situações de violência nas escolas. E aí aparecem planos mirabolantes, né? Vereadora de João Pessoa quer botar um guarda municipal em cada escola e outro quer botar policial, agora detector de metal. Muitas das coisas que acontecem na escola é por causa da omissão, da ausência do Estado. A ausência do Estado. A gente não vê nenhum momento presença, nenhuma campanha do Ministério Público com a Curadoria da Infância e Juventude, a Vara da Infância e Juventude do Poder Judiciário e nem o Conselho Tutelar. Vocês são órgãos que existem no papel, porque na prática vocês não têm. Não vi até hoje um plano estratégico desses órgãos no combate à violência nas escolas, que isso já está acontecendo há muito tempo. Eu sou professor e sei da realidade da escola. Família ausente, os alunos acham que podem tudo. Cadê vocês, órgãos do Estado, que são pagos pela gente? Não acontece nem na escola pública e nem privada. A função de vocês é essa. A Vara da Infância e Juventude não é só para julgar ou depois que o adolescente comete o crime, aí vocês vão dar a pena. A Curadoria da Infância e Juventude, cadê vocês que não fazem nenhum trabalho educativo nas escolas contra a violência, contra o adolescente ser cooptado nas redes sociais? E o Conselho Tutelar? Cadê vocês? Assumam o seu papel, façam o que é de vocês responsável, não deixem tudo nas costas nem da família e nem da escola. Há muito tempo a escola pede vocês e vocês nem aí. Enquanto o Estado for ausente, a gente vai estar discutindo isso, porque nenhum desses órgãos tem planejamento estratégico. Valeu, professor José do Egito. Esse fala de conhecimento de causa, né? Deu uma aula. Porque conhece do riscado. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Fábio Augusto, Petrônio, Juliana Carneiro, Luciano Coxinha, Rui Dantas e todos os ouvintes do F5. Eu quero a opinião de vocês. Estão falando que é culpa da imprensa essas mortes nas escolas, porque a imprensa está divulgando. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Boa tarde a todos aí da bancada. Rapaz, como o Juliana Carneiro bem falou, eles só compraram esses móveis para substituir os móveis que o senhor excelentíssimo ex-presidente e sua família, junto com a primeira-dama, depredaram, né? Depredaram lá o palácio. Então, nada mais justo, né? E os móveis lá são de primeira qualidade. Vocês vão querer que eles comprem uma cama box de R$2.000? Tá abaixo dos padrões brasileiros, mas sendo que lá é um palácio, você mesmo disse. Não vai comprar um móvel na esquina barato ali não, meu filho. É isso mesmo. E a resposta do ouvinte tá aí. A culpa foi do senhor Jair Messias Bolsonaro, que quebrou os móveis tudinho antes de deixar a presidência. Fabão, boa tarde, aqui é Reinaldo Chacon. O que eu venho falar hoje sobre a educação, eu trabalho aqui na educação de Sapé. Os professores também têm fardamento, tem o fardamento dos alunos, certo? Mas assim, eu digo porque eu já levei passei por tentativa de homicídio de aluno, atirar em mim e me espetar nesses 18 anos aqui de Sapé. Eu digo que tem que valorizar o vigia. O vigia de colégio tem que ser mais valorizado. Tem que fazer uma lei aí para Brasília, porque eles que abrem o colégio, são eles que fecham o colégio, entendeu? E são eles que aguentam os alunos quando querem fazer maltratar professor ou querer tentar
fazer ruindade com o professor são os vigias de colégio. E são mal remunerados, entendeu? Tem que ter um piso salarial para eles. E o restante dos demais colégios tem câmara e cerca elétrica. Agora gastar dinheiro esse daí de Cabedelo, por que não dá também um bom salário para os professores, né? Para dar uma boa educação. Reinaldo Chacon. Valeu, Reinaldo Chacon. É tudo um conjunto, aqui a gente comentou, né? Eu continuo com a minha tese, eu acho que ajuda a inibir, mas não é só isso, é um conjunto de coisas. Teve um ouvinte que perguntou o que a gente acha de algumas pessoas estarem culpando a imprensa por esses ataques, porque divulgaram, etc. Não é exatamente isso. Houve a mudança de postura de vários órgãos de imprensa em relação à abordagem desses assuntos, porque é o seguinte, como isso não é um fato isolado, isso é uma articulação, é um método, é uma filosofia de vida dessas pessoas ruins, malucas, mas, enfim, que quanto mais fama, melhor para eles. Então, quando acontecem esses atos assustadores, terroristas, escolas afora, e eles aparecem na mídia, aparecem o nome, aparecem as fotos, é uma grande vitória para essas pessoas malucas, loucas e ruins. Então, em consenso, baseado, obviamente, em estudos, muitos veículos de imprensa optaram por não difundir os nomes dessas pessoas, as redes sociais dessas pessoas, as imagens dessas pessoas e, em alguns casos, até as imagens do local e das cenas de massacre, porque, para eles, isso é um troféu. Então, acaba que a não divulgação desses fatos é uma forma também de ajudar a inibir essa vangloriação por parte dos criminosos. Eu acho que os fatos precisam ser narrados. Agora, Sim. A gente não pode dar fama a esses camaradas. Sim. Exposição de vídeo, de foto, nome, é isso que eles querem. Agora, infelizmente, as redes sociais estão aí, né? Tem que ser noticiado, né? O que acontece tem que ser noticiado. E as redes sociais estão aí, né? Sem lei. É por isso que eu volto a dizer, o crime que acontece na vida real deixa de ser crime quando vai para o virtual? Eu posso, por exemplo, defender a pedofilia ou fazer campanha pela pedofilia e fazer isso nas redes sociais? Isso é crime ou não é crime? Exatamente. Então, em nome da liberdade de expressão, tem muita gente confundindo o que é liberdade de expressão, o que é crime. É crime, cara. É crime. Então é crime na vida real, é crime o cara tá aqui no microfone de uma rádio pregando, defendendo a pedofilia, como é crime ele tá nas redes sociais fazendo isso. É crime eu pregar o ódio, defender o nazismo aqui no microfone, é crime nas redes sociais. É por isso que eu sou um defensor que tem que ser dado um baixa, porque aqui nos estúdios, aqui na imprensa, a empresa é penalizada, o profissional pode ser multado e na rede social o cara diz o que quer, esculhamba, faz o que quer e não vai dar em nada. E a gente tá vendo aí os danos que pode causar à sociedade. Que pode causar. Gente, são 3h07, a gente precisa ir para o intervalo comercial. Já chegou por aqui o nosso entrevistado, o nosso convidado, o vereador Carlão Pelo Bem, ele que está presidente da Câmara Municipal de João Pessoa e vai falar conosco daqui a pouco, na volta do intervalo. Eu peço para você não mudar de sintonia, porque o intervalo é rapidinho. É vapt-vupt, coxa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Chegamos, Conde!
Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no suquentinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Pixbet apresenta. Alô, amigos de João Pessoa, aqui é José Augusto. Estou aqui para convidar você para estar comigo dia 15 de abril no Domus Hall, em João Pessoa. A gente se encontra. Zé Augusto e Magníficos. Abertura Fabrício Rodrigues. Sábado, 15 de abril, na Domus Hall. Vendas na bilheteria da Domus e no site Ingresso Nacional. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h11. Pepa Torres, você já pensou em abastecer o seu carro e ainda ganhar prêmios em descontos nas lojas parceiras? Então, meu amigo, corra para o Mais Opção, um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas e de cara mesmo ganhe 1000 pontos e continue acumulando muita pontuação. Opção, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você. 13h12. Estamos recebendo hoje... Foi uma homenagem ao entrevistado. O vereador Carlão Pelo Bem, ele que está interinamente ocupando a presidência da Câmara Municipal de João Pessoa. O prefeito Cícero Lucena está em Portugal, o vice-prefeito Léo Bezerra está em Brasília, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Dinho, assumiu o comando da Prefeitura de João Pessoa e o vereador Carlão Pelo Bem, na qualidade de vice-presidente da Câmara, assume a titularidade do cargo. Pepa Torres, a primeira pergunta para o presidente da Câmara é sua. Boa tarde, presidente. Bem-vindo ao F5, Rádio Pop, FM. Lembro de Carlão, Fabão, quando já me entrevistei muitas vezes. Ora pela TV Correio, ora pela TV Arapuã. Depois TV Marcha, e Carlão já como suplente de vereador. Agora Carlão
titular do mandato. Carlão agora assumindo a presidência de forma interina, mas vai constar na galeria de ex-presidentes. Eu queria que você externasse, Carlão, para os seus eleitores, para os seus simpatizantes, seguidores, você que tem um trabalho bacana na casa, você que tem um lema bacana, você é família, e o cara que é família, para mim, é tudo ou muita coisa. Que satisfação é essa de ocupar a presidência do Poder Legislativo? Boa tarde, amigo. Bem-vindo. Boa tarde, Petrônio, Fabão Bernardo, meu amigo Fábio Augusto, Juliana, Coxinha. Alegria de um trabalho, Petrônio. Acho que essa é a maior mensagem que a gente pode ver. Eu cheguei na política, eu lembro, Fabão, falando numa entrevista com vocês aqui, eu disse, olha, eu não tenho apadrinhados políticos, a gente não gastou R$1 milhão para ser vereador da cidade, a gente não tem empregos, não tem cargos, e conseguiu chegar como suplente, né? E depois a tentativa era ser um vereador titular. Então, a gente consegue fazer isso com a mesma política que a gente adotou lá em 2016. Uma campanha módica, mas com trabalho. Acho que a gente veio esse anseio de mudança, sabe, Fábio Bernardo? Quando entra aí direita e esquerda na disputa e as pessoas olham, quem é a pessoa que eu posso apontar ou que eu possa se identificar com esses valores? E aí eu acho que eu vim nessa história em 2016 e se confirma em 2020. Então a mensagem que eu posso dizer é que a cada pessoa que também não tem essas oportunidades, que diz, eu não vou ser candidato porque eu não sou uma pessoa que tenho ali uma força com o prefeito, eu não vou ser candidato porque eu não tenho aqui R$1 milhão para gastar e penso que se gaste isso. Né? Isso, lógico, mas não nas contabilidades da eleição, mas o custo disso é muito caro. O que eu posso passar como mensagem é que vale a pena, sim, qualquer pessoa do povo, público, que não tem essas oportunidades, disputar a eleição. E aí, ao entrar nessa disputa, a mensagem que eu posso dizer, escolha um bom partido, né, em pé de igualdade. Não adianta recurso para você ser vereador. E eu tive a prova. Eu lembro lá atrás, quando falava com o presidente do partido, ele dizia, olha, vinha para cá que a gente vai lhe dar aqui, o total do fundo eleitoral era mais ou menos mais de R$200 mil. A gente vai conseguir te dar isso aqui para você fazer a sua campanha. Mas aí eu olhei para trás e vi quem estava lá dentro do partido. Só lá dentro tinha mais 4 vereadores. Não tem como você ganhar uma eleição dessa forma. Então eu preferi, de fato, não aceitar esse recurso, esses 200 mil, do fundo eleitoral, era um recurso lícito, né? E de fazer uma disputa de convencimento. E aí eu entro em pé de igualdade com os vereadores ali e consigo 1.931 votos e chega a eleição. A maior mensagem que a gente pode dizer é essa, Petrônio. Sair da cadeira. Está insatisfeito com a política? Coloque seu nome à prova. Né? Você vai ter uma disputa ali, saiba fazer as escolhas e com isso você poder demonstrar para a população e para a cidade o que você quer fazer melhor. Só mais uma, vamos passar a peteca para você e Fabinho. Carlão hoje é afiliado ao PL. É o partido do presidente Bolsonaro. Carlão é da base de Lula. Aliás, Carlão é da base de Cícero Lucena, que já declarou simpatia, já declarou que vai se aproximar do governo Lula. O PL deve ter candidato no próximo ano a prefeito de João Pessoa. Eita. Como é que Carlão está nesse boi de fogo todo aí? Fábio Bernardo, acho que vai ficar. Petrônio, vai ficar? Você está me trazendo agora a possibilidade, a primeira vez, a possibilidade de ratificar ou de confirmar o que eu disse lá no começo de 2022, quando a gente assumiu o mandato. Eu nunca disse que era da base de Cícero Lucena. Eu nunca disse isso. O que foi que eu entrei? E quando eu entrei? A primeira porque eu não tinha votado nele no segundo turno. E não foi por oportunidade. Carlão votou em Nilvan, não foi? Eu votei em Nilvan. E quando você. E não foi por falta de oportunidade. Porque quando você vai para o segundo turno, é óbvio que as forças políticas vão ali, olha, um vereador eleito, eu preciso do apoio desse cara. Né? E a gente senta, eu escuto a base de Cícero, escuto ali o meu projeto, que eu tinha trabalhado já em 2016, que era um trabalho mais voltado à direita, ao conservadorismo. Eu paro e disse, qual é o que se identifica mais com isso agora? Né? E eu vejo que Nilvan seria o melhor candidato. Eu voltei em Nilvan, entro na Câmara, começa um diálogo, me coloquei como independente, então, e continuo como independente. Qual a dificuldade nisso, Fabinho? É que quando você coloca-se como independente, as pessoas falam, não existe independência, você faz parte da base de Cícero. Não. E eu tenho inúmeras razões, ou melhor, inúmeros pontos que eu não concordei com o Cícero. Estava com o Cícero, por exemplo, quando ele fez a reforma da Previdência. É óbvio, se eu concordei com essa reforma lá atrás, que sacrifica, assim, ou expande a aposentadoria, dificulta mais a aposentadoria, mas é um enxugamento que traz déficit às contas públicas, eu concordei com Bolsonaro quando ele estava lá na presidência. Por que não fazer isso agora na prefeitura? É claro, eu vejo como importante. O déficit do Instituto de Previdência do município é altíssimo. Então, acompanhei o prefeito nesse sentido e em outros também. Ao mesmo tempo, eu paro essa independência e me dá a condição de dizer, olha,
Vamos falar do ISS, onde o prefeito apresentou uma isenção de recursos de ISS para as empresas de ônibus. 50%. Apresentou 50% de ISS. Isso aconteceu há 2 anos. E houve uma promessa, um acordo onde... eu votei com isso. A isenção de ISS dos ônibus e de transportes era conjugada... Mas foi aprovado agora. Não, a gente votou isso, Petrônio, ano passado. Então a gente tem uma isenção de ISS ano passado, que eu acompanhei, onde dizia as empresas de transporte e foi assim o projeto de lei da prefeitura. Se vocês aprovarem essa isenção de ISS para os transportes, a gente vai ter frota nova, a gente vai ter ônibus com ar-condicionado e a gente vai ter Wi-Fi nos ônibus. Essa melhoria em troca de uma isenção de ISS, Juliana. Quer que eu diga? Perfeito, pode contar comigo nesse projeto, vai ser melhor para a população. Passou-se um ano, as empresas de transporte não fizeram isso, os ônibus continuam quebrando, a população não tem uma melhoria da frota, a gente não vê uma resposta dessa melhoria de frota e chega novamente um projeto de ISS. É isso que eu estou dizendo, foi um dia desse. Não, chegou lá na Câmara novamente, mas eu estou dizendo a você que é um outro projeto, dando uma nova modificações. Isenção. A modificação nenhuma, era pedindo mais 50% de isenção de ISS para as empresas de ônibus. Eu disse, espera aí. E aí é onde está a diferença do independente para aquele que é da base. Eu disse, espera aí. Que me perdoe o prefeito e os 25 vereadores que acompanham o prefeito aqui nesse sentido. Mas lá atrás a gente aprovou isso e não veio as promessas. E se não foi do prefeito, não veio as promessas das empresas de ônibus que receberam benefício. E fazendo justiça, são quase 3 milhões ou 3 milhões e meio por ano. Cadê a frota nova? Cadê os ar-condicionados nos ônibus? Cadê o Wi-Fi? Não concordo com o prefeito nesse sentido. Eu só votaria se as empresas colocassem essa promessa assinado dentro tanto da contrapartida das empresas de ônibus como dentro da emenda do projeto de lei. Então votei contra isso. Por quê? Porque não vem o benefício. Essa é a grande diferença do vereador independente. E aí, Petrônio, você me dá a possibilidade de dizer aqui, não faço parte da base de Cícero, acompanho aquilo que for melhor para a cidade. Infelizmente, muita gente diz, olha, já o coloca como fazendo parte da base. Mas, na realidade, eu continuo com a minha independência. Mas é oposição ou não? É independente. Pois é, exatamente, ponto, Petrônio, você me dá outra oportunidade. A gente divide em oposição ou situação, na realidade, me torno como independente. Tenho conversado, converso com o prefeito Cícero, converso com tranquilidade, faço críticas fortes também. Eu vejo que precisa de mudanças no plano diretor, eu acredito que precisa a gente precisa enxugar a máquina, porque tem condição para isso, então a gente termina conflitando nas ideias, mas quando for as matérias boas para a cidade, eu estou disposto. Dentro dessa independência, aí eu já vou pegar um gancho, teria uma outra pergunta, Fábio Augusto, em relação ao partido que hoje o presidente Carlão está afiliado, que é o PL. Dentro dessa independência, o PL deve ter candidato à Prefeitura de João Pessoa. A preço de hoje seria Nilvan Ferreira ou Valber Virgulino. São os nomes postos pelo PL. Entretanto, porém, no entanto, o deputado estadual Caio Roberto, que é filho do presidente estadual do PL, o Wellington Roberto, está paquerando na Assembleia Legislativa com a base do governador João Azevedo, que por sua vez, já deixou claramente a sua posição de apoiar a reeleição do prefeito Cícero Lucena. O vereador Carlão pelo Bem disputa a reeleição ou um outro cargo em 2024, filiado ao PL, ou o senhor estuda a possibilidade de deixar o partido? O PL é um grande partido, né? Acho que o Wellington Roberto, ele teve como comandante do PL aqui, quando o PL impõe ali a posição, todo mundo sabe muito bem que o Wellington Roberto, ele se posicionava, e tem vídeos falando, se posicionava um homem de centro, ou até mesmo pró-Lula, mas quando o PL adota uma postura nacional, o presidente Wellington Roberto foi muito correto com isso, né? Pediu o voto para Bolsonaro, acompanhou esse projeto. Eu entendo que o deputado Caio Roberto, ele vai procurar a sobrevivência política dele. E por mais que ele tenha um viés e uma paquera ali com o setor produtivo, ele sempre foi também um deputado moderado. Não se posicionou nem pró-direita nem pró-esquerda. Então é o direito dele tentar a sua sobrevivência política ou buscar melhorias para as bases que ele tem. Por outro lado, o PL ocupa espaços e quando ele abre com a candidatura do presidente Bolsonaro, ele abre uma porta, Fabinho, para que todos os conservadores, todos aqueles apoiadores do presidente Bolsonaro, todos que se identificam com a direita, todos que entram com o projeto pró-família, todos que entram na disputa de um setor produtivo mais forte, com menos Estado, também encontraram no PL essa possibilidade, e eu fui um deles. Porque a promessa de eu ter ido para o PL, de fato, era para disputar a eleição para deputado federal.
Então, o que é que eu vejo aí? A sobrevivência de Caio, mas ao mesmo tempo eu vejo o Valber se colocando, ele dizendo, olha, eu quero colocar meu nome ao PL, eu quero poder disputar isso. Eu espero que o PL analise tudo isso, coloque uma candidatura, porque a gente tem nomes importantes lá, né? É importante que a gente tenha uma candidatura dentro do próprio PL, tem um deputado aí, o deputado federal Cabo Gilberto, que ao final ele termina conflitando com o presidente do partido. Aí a gente tem que entender, amigo, cacique é cacique. Sim. Se o presidente do partido está lá e está com a caneta, é ele que vai saber quem é que ele vai colocar como o melhor nome para disputar as eleições. Né? Então, disputa tem Cabo Gilberto, tem o Valber Virgulino, que foi o deputado estadual mais votado aqui dentro de João Pessoa. Eu penso que esse segmento é um bom segmento para a gente partir, sabe, Fabão? O que é que eu penso diante disso? Então, resumindo a tua pergunta. Eu vou me posicionar com as bandeiras que entrei dentro do PL. Aquele que for mais próximo disso, eu estaria acompanhando. A preço de hoje, se fosse hoje, se eu tivesse voz lá dentro, Nilvan ou Valber Virgulino para disputar a prefeitura de João Pessoa? Valber Virgulino. Nilvan já teve 2 oportunidades, né? Teve a oportunidade no PMDB. Viu, Fábio Augusto? Né? Nilvan teve a oportunidade. Prepara a manchete aí pro F5 Online, viu, Juliana? Mas é real, né, Fabão? Olha só, esse movimento de direita e conservador, ele trouxe para Nilvan grandes oportunidades, disputou a eleição da prefeitura, foi para segundo turno, disputou duramente aí com Cícero Lucena, né? Novamente ele entra para a disputa com o governo do estado. Mas nesse caso, me permite atrapalhar, essa saída de Nilvan, quando ele se coloca como candidato a prefeito, como candidato a governador, isso não já qualifica ele para ser novamente colocar o nome à disputa, já que ele saiu bem avaliado nessas últimas eleições? E tendo Valber PP, só bem rapidinho, Valber que volta e meia diz que pode ser candidato lá em Cabedelo. Ou seja, Valber ainda nem se decidiu. Perfeitamente, Fabinho. Esse preço é Valber que vai ter que pagar. Né? Por quê? Porque quando ele diz, olha, eu posso ser que eu vou para Cabedelo, mas também tem João Pessoa aqui onde eu fui bem votado, isso aí ele vai ter que responder para as pessoas, porque passa uma insegurança. Aí eu vejo aí que o deputado Valber ele precisa primeiro... Opa, a minha decisão aqui vai ser Cabedelo ou João Pessoa. Mas sabe por que a pessoa fala isso? Eu tive a visita de Valber ontem, ele me visitou lá na Câmara, né, disse, olha, sabe, por quê? Porque existe uma insegurança dentro do próprio partido. Então você não pode dizer que é candidato dentro de João Pessoa se você não tem um partido dizendo que você é o candidato. Quem é o presidente do diretório municipal? Dentro do diretório municipal, eu não sei te dizer, patrão. O presidente de João Pessoa? Com certeza é alguém ligado ao Wellington Roberto. Deve ser. Uma pessoa ali de confiança dele para que ele mantenha ali o controle do partido. E faz parte do projeto, do processo, eu penso isso. Então eu vejo isso, entendeu, Fabinho? Valber não se decidiu, mas porque o partido também não se decidiu. E aí a gente coloca os nomes. Mas, Carlão, e Nilvan, está na hora da direita parar de ficar rivalizando entre si e ganhar a eleição. A gente bateu na trave 2 vezes, para prefeito, para governo. Pelo amor de Deus, não existe uma identidade das pessoas de João Pessoa e da Paraíba com isso. A eleição do governador não foi fácil. E olha que não se tinha máquina nenhuma e a gente chegou lá, quase lá. A eleição de Cícero também não foi fácil. Agora, Cícero é um homem, por exemplo, que sabe dialogar com todos os mundos. É um homem de centro, conversa com a esquerda, conversa com a direita, conversa com o centro. E é esse tipo de candidato que a direita tem que parar e dizer, onde é que a gente vai? Quem é a pessoa que pode ocupar esse espaço para somar junto com a direita, Petroni, e ganhar as eleições? O senhor acha que... O senhor está chamando de direita, eu chamo muito mais de bolsonarismo. Porque eu conheço Nilvan, dividi bancada com Nilvan, não me venham dizer que Nilvan é um homem de direita. Nilvan era do PCdoB. Nilvan pegou a onda do bolsonarismo, como muita... Bolsonaro engatou uma onda de direita. Bolsonaro nunca foi liberal, nunca foi de direita. Família de Bolsonaro todinho pegado. Uma morcegada no setor público, mas a onda bolsonarismo é uma realidade. É muito forte. Saiu uma pesquisa agora recentemente, o bolsonarismo, né, a direita, está pau a pau com o PT, com a esquerda. O senhor acha que esse bolsonarismo chega forte em 2024? Chega forte, muito forte, e aí você fez esse argumento do bolsonarismo, eu vou fazer o meu argumento novamente. O que fez Bolsonaro vir nessa avalanche não foi o Bolsonaro em si. É os valores que ele representava para a política naquele momento. Aí eu vou te dizer isso. Eu não dependi de Bolsonaro para nada. Por quê, Carlão? Porque eu fui candidato em 2016. E fiquei como suplente e assumi em 2016. Quando Bolsonaro surge em 2018, e aí, para mim foi difícil, Fernando. Por quê? Porque eu olho assim e vejo aqueles candidatos. O que é que a gente quer quando a gente chega? O novo, uma proposta nova, algo diferente. Algo que vinha da minha área, que era o setor produtivo. Sou um profissional liberal da advocacia.
Então, eu disse, a gente precisa fortalecer esse setor produtivo aqui. A gente precisa fortalecer, eu sou um homem consagrado há quase 20 anos, a gente precisa fortalecer, ou pelo menos passar aqui a defender os valores que tem a cristandade, ou os cristãos. A gente precisa defender pautas que sejam também de costumes. A gente precisa, ao mesmo tempo, fortalecer esse setor produtivo e ver que, olha, se a gente toda hora aumentou os impostos e não deu jeito, está na hora de reduzir imposto e confiar aí o setor produtivo na economia. Então, o bolsonarismo, na realidade, ele é um conjunto de ausências que, durante muito tempo, a esquerda e o progressismo ocupou dentro da política e deixou ausente pessoas que acreditavam nisso. É por isso que, quando a gente coloca bolsonarismo nisso, eu vejo que não. É o conservadorismo, é a direita, é o setor produtivo, são pessoas que creem na família, são pessoas que seguem a Cristo, são pessoas que são espíritas, mas que têm a sua empresa e dizem, olha, independente da minha religião que eu siga, eu tenho a minha empresa e eu preciso de incentivo para aquela que eu estou trabalhando. Então é esse movimento que Bolsonaro traz para si. E é que, inclusive, ele mostrou um resultado. Ele mostrou um resultado quando ele assume. E, de certa forma, também errou, porque ele acreditou e foi unicamente nesse ponto, e atacava. Bolsonaro é um homem que veio é um militar por natureza. Então, essa rivalidade intensa, eu penso que terminou também deixando de agregar pessoas que estavam ali no centro, dizer, poxa vida, não votar na pessoa porque é muito, muito dura, ou porque não tem uma certa liturgia de cargo. A gente perdeu muito por isso. Então, eu penso que essa ideia do bolsonarismo são valores que a gente agregou. O conservadorismo e a direita é muito maior que o próprio Bolsonaro, porque formaram e fizeram o Bolsonaro. E Bolsonaro viu isso inteligentemente, e eu concordo contigo, porque ele era do PP, ele era do PSC, e ele integrava ali o que o centro e disse, opa, tem um vácuo político aqui. E aí vocês sabem melhor do que eu. Quando tem vácuo político, acaba de dizer, eu sou isso, como o Nilvan fez. Isso. Eu concordo com o senhor, porque Bolsonaro ele conseguiu externalizar muito bem esse discurso. Embora, eu disse aqui, sentada no seu lugar, onde o senhor está, a vereadora Elisa Virginia, ela botou o olho desse tamanho para cima de mim. Eu disse, Elisa, eu frequento a mesma igreja que você, e eu acho que Bolsonaro representa justamente o contrário. Eu não acho que Bolsonaro defende o cristianismo, os valores cristãos. Eu acho, ela ficou assim, eu acho que ele representa o contrário, mas ele se apossou muito bem desse discurso. Mas é uma discussão para depois. Vamos perguntar mais ao vereador Carlão aí sobre o mandato, inclusive sobre as ações. Pepa Torres. Ô, vereador, o senhor que hoje está presidente da casa, disse já deliberadamente aqui que votaria, caso tenha que optar entre Nilvan e Valber Virgulino em Valber. Agora, qual o futuro que o senhor acha de uma oposição aqui em João Pessoa se fragmentando desse jeito? Nilvan de um lado, Valber Virgulino de outro, Rui Carneiro de outro, pastor Sérgio Queiroz de outro, Luciano Cartacho, que ninguém sabe se pode ser candidato ou não, se vai ser candidato ou não. Já tem aqui 5 nomes. Não vai deixar o prefeito ou a situação mais forte, não, vereador? Concordo com você, Petrone. E é por isso que a gente está na hora de parar de brincar de fazer política e fazer política. Onde é que o Bolsonaro erra que eu vi ali? E eu concordava, depois eu sentei com alguns amigos, Juliano, olha o que eles disseram para mim, Fabinho. Os caras disseram, rapaz, quer saber qual foi o erro de Bolsonaro lá atrás? Foi ter pegado aqueles 20 ou 30 mil carros que ele exonerou e cortou, que ocupavam a máquina pública, e por isso ele enxugou a máquina pública. Ele devia ter deixado pelo menos 10 mil aí, ter espalhado ou distribuído pelo Brasil, fazendo política. E eu termino ao final do mandato e disse, olha, fez falta isso. Como também fez falta o quê? Como também fez falta o Bolsonaro ter entrado nas eleições de 2018. Esse silêncio dele foi sepulcral, inclusive. 2020. Para prefeito. 2020, exato. Perdão, 2020, exatamente. Era para ele ter entrado ali, construído a sua base de vereador, de prefeito, de grandes cidades dos estados. Ele tinha essa oportunidade e tinha uma caneta na mão. Então ele preferiu o silêncio para ter o apoio do centro. Tenho certeza que foi por isso. Preferiu o silêncio até o apoio do centro. Não vou me meter nas eleições. Falou 1 ou 2, o resultado disso, perdeu as eleições. Bolsonaro agora vem novamente forte. Como você me trouxe esse dado que eu não sabia aí, equiparado em uma balança com direita e esquerda. Sim. Né, e vem forte, e eu espero que venha agora com mais moderação, para que as pessoas que oscilam entre esse centro digam, opa, esse é o melhor caminho. Se a gente fosse julgar os 100 primeiros dias de Lula, Fabão, e os 100 primeiros dias de Bolsonaro, não tem nem graça. É uma pisa o que a direita ou o que Bolsonaro fez quando assumiu os 100 primeiros dias. Quer dizer, só um dado rápido. Bolsonaro consegue, nesses 100 dias, aumentar a taxa de empregos formais em 10%.
100 dias o cara conseguiu 4 milhões de 100 mil empregos, aí mais de 100 mil empregos, em 100 dias de governo. Em 100 dias ele chega e diz, qual é a dificuldade aí? Uma reforma da Previdência que já vinha trabalhada por Temer, ele chega e diz, vamos fazer a reforma da Previdência, que o projeto já está pronto aqui. O que é que ele faz? Ele vê a dificuldade, aquela história da corrupção forte e faz um projeto anticrime. Em 100 dias, Bolsonaro consegue apresentar isso, já com o discurso, olha, vou reduzir imposto. Ele para, naquele momento, e apresenta algo à população com o plano de governo. Pelo menos um plano econômico com o Paulo Guedes. O que é que Lula mostrou nesses 100 dias? Discutindo ideologia a todo instante. Você acha mesmo, Fabão, que eu aqui, eu tenho ojeriza a política que Lula fez e por tudo que ele mesmo construiu? Dentro de Petrolão, Mensalão, compra de partidos, compra de deputados e senadores, ojeriza. Mas você acha realmente que eu queria que Lula desse errado no governo dele? Daí de maneira nenhuma, porque quando ele dá errado, as empresas dão errado, a gente tem desemprego, a gente tem mais sofrimento, a gente tem insegurança total. E é o que está acontecendo. O Rio Grande do Norte, aqui, nosso vizinho, está sofrendo porque a gente não tem um líder no governo federal, muito menos no governo estadual do Rio Grande do Norte. É isso que a gente tem que pedir. Eu perco o amigo, mas não perco a piada, viu? Fala. Cuidado para estar falando em Mensalão, porque o presidente do seu partido foi preso pelo Mensalão. Mas cada Valdemar da Costa Neto, eu até disse, Cabo Gilberto, pare de estar falando em ex-presidiário, porque o presidente do seu partido é um ex-presidiário. Mas... É o homem que vai mandar pix para sua campanha, Cabo Gilberto. É por isso que eu disse, só para ter cuidado, porque Bolsonaro, infelizmente, ou felizmente, teve que se juntar com todo mundo que o PT se juntou para roubar lá atrás. Concorda comigo? Plenamente. Se juntou com todo mundo. Concordo plenamente. E parece que é uma chaga que não tem fim. Todo mundo que senta naquela cadeira tem que se juntar com essa coja, porque só se governa o país se for desse tal presidencialismo de coalizão que tem que ter, maioria, né? Terrível, terrível. Agora, aí, só respondendo rapidamente o que você falou, que prenda-se os culpados. Estava envolvido, errou, paga o preço. O senhor acha que Bolsonaro vai se tornar inelegível? Não tem por que ele ser inelegível. Pelo menos até agora eu não vi nada apresentado. O que levantaram foram... Sou advogado, né? Sou advogado. O que eu vi agora foram pautas ideológicas. Foi um Supremo Tribunal Federal, eu posso dizer, um Poder Judiciário que... Não o Poder Judiciário, mas a alta corte do Poder Judiciário, que entrou para uma campanha eleitoral. Nunca se viu isso no Brasil. Eu espero que essa entrada, essa disputa, esse cavalo de batalha, que Bolsonaro também, infelizmente, rivalizou. Esse cavalo de batalha, ele não existe. Né? Ele provocou também, né? Provocou, se defendeu e terminou fazendo esse cavalo de batalha e a gente sofreu com isso. Então, eu acredito que não tem razões para ele ser inelegível. Foi um homem que cumpriu aí o seu trabalho como presidente da República. Dentro do seu governo, o que estavam envolvidos, ou pelo menos sinais de corrupção, eram afastados de forma imediata para que houvesse uma isonomia, uma isenção dentro da investigação. E eu penso que Bolsonaro ele volta para disputar as eleições de 2024 e para ganhar diante da ausência que a esquerda vem fazendo. Carlão, 2024 está batendo na porta, como você bem disse aí. Eleição municipal. O senhor vai para a sua reeleição, assim acredito, né? Pode ser prefeito. Não. Prefeito. Pode ser, né? Chegaram os convites aí. Deixa mas ainda não é... Muita água passando por debaixo da ponte. Verdade. Ainda, né? Carlão, mas eu queria saber o que o vereador Carlão do Bem tem para apresentar para seus eleitores. Visto que na última eleição teve um pouco mais de 2.300 votos. Exato. Não é isso? Exato. Que o Carlão vai apresentar em 2024 para seus eleitores e principalmente os eleitores conservadores. Primeira coisa que eu vejo, Fabinho, isso é importante a gente falar, é tentar ressuscitar, fortalecer o setor produtivo da cidade. A gente poderia começar, se a gente conseguisse fazer isso, alcançando um pequeno quadrante, que é o centro histórico da cidade, porque ali a gente tem comerciantes, ali a gente tem emprego, ali a gente tem negócios. Se a gente consegue fortalecer mais, dar mais oportunidades para aqueles comerciantes ali, a gente vai trazer pontos importantes. Primeiro, a gente vai continuar mantendo a geração de emprego e renda lá dentro do centro histórico. A gente não vai fazer com que as empresas fechem as suas portas, que lá está uma tragédia, Juliana. Não sei se você tem andado por lá, mas é um cemitério de pessoas andando depois das 6 horas da noite. É muito ruim ver o que está acontecendo com o centro histórico. Fortalecendo esse setor produtivo ali inicialmente, eu faço parte da comissão do centro histórico hoje, a gente tem discutido muito isso. Fortalecer aquele turismo do centro histórico, a gente precisa apresentar João Pessoa para o Brasil e para o mundo. Inclusive, isso daí era uma das pautas do prefeito Cícero, que disse, olha, se ele fizer isso, vai ser fantástico.
Porque se ele fortalecer o centro histórico do jeito que está falando, do jeito que ele está dizendo aí, a gente vai conseguir fazer uma João Pessoa nova. Né? Esse é um grande... Então, fortalecer esse setor produtivo, aumentar o turismo religioso. Portugal estava em bancarrota, que a União Europeia empurrava eles, dizendo, olha, não quero mais conversa com Portugal, não quero aqui dentro da União Europeia, não. E um estado inteiro conseguiu, um país inteiro conseguiu ressuscitar, fortalecendo-se com o setor produtivo, apenas com o turismo religioso, inclusive, de Portugal. Então, é esse foco que a gente tem que estar. Se ele levantou um país, não vai levantar uma cidade. Então, a gente precisa fortalecer isso. Fortalecendo o centro histórico, a gente fortalece o turismo religioso. Fortalecendo o turismo religioso, a gente consegue valorizar esses templos maravilhosos, que é o Mosteiro de São Bento, a Igreja de São Francisco, a nossa Catedral, a Igreja da Misericórdia, é a única igreja hoje que tem no Brasil com a sua estrutura colonial intacta. Então, essas coisas que a gente precisa apresentar. Conventinho, Casa da Pólvora. Conventinho, Casa da Pólvora, Até o Globo, fazer esse ciclo. Um outro ponto, eu não entendo até hoje, Fabinho, por que é que nós, a cidade de João Pessoa, o litoral mais belo do Brasil, a gente tem a localização geográfica do Nordeste, uma das melhores localizações geográficas do Nordeste, a gente está do lado aqui do Porto Suape, e melhorando o nosso porto, isso ia favorecer muito. Eu não entendo por que é que a gente tendo a melhor localização geográfica, uma das melhores malhas viárias do Estado, e um dos salários mais baixos do Brasil, porque a Paraíba e João Pessoa é conhecido como a China brasileira. A gente não consegue industrializar a nossa cidade nem o nosso estado. Então, essa força, acreditar nesse setor produtivo é mudar verdadeiramente a cara da cidade. Seja no turismo religioso do centro histórico, seja no turismo litorâneo, como a gente tem belas palavras. Muito bem, são 13h40, a gente está chegando na reta final da entrevista com o vereador Carlão Pelo Bem, e eu queria fazer uma pergunta, não sei se vocês têm também. O vereador, o presidente da Câmara, responde em bloco. A Câmara de João Pessoa aprovou mais 2 espaços na próxima legislatura. A gente vai soltar de 27 para 29 vereadores. O que é que o senhor tem a dizer para quem está nos acompanhando agora para justificar por que a gente precisa ampliar o número de vereadores na Câmara Municipal? Qual o papel do vereador para a melhoria do dia a dia de quem mora na nossa cidade? Pepa. A Casa Nova sai quando, presidente? É um dos projetos vindouros de Dinho, o senhor está como presidente, mas já está sendo tocado, tem previsão de conclusão do novo prédio do Legislativo, Carlos? Fábio Augusto. É fácil ser vereador de oposição ou independente, como se diz, pensando numa reeleição? O senhor responde em bloco, vereador. Vamos lá. Essa proposta ela veio em 2018 sobre o aumento. O IBGE ele mostrou um aumento populacional da cidade e isso chega para casa a possibilidade ou a orientação de que se aumentasse 2 vagas de vereador. Isso eu estava em 2018. E aí, quando fizeram a reunião com os vereadores, eu disse, olha, eu sou terminantemente contra. Isso em 2018. Aumentar 2 vereadores agora, quando a gente está com a saúde precisando de médicos, com as escolas precisando de professores, para a gente não vai ser viável. Então, não contem comigo para apoiar esse aumento de vereadores. E assim foi. Dentro da própria casa, a gente fez um movimento, alguns vereadores que acreditavam também, olha, eu vejo que seria muito ruim, não é importante a gente fazer isso agora. Não passou esse projeto. Eles viram que não ia ter bases, não passou o projeto. Volta agora novamente. Eu vejo, eu disse, olha, eu voltei lá atrás contra. Eu continuo aqui entendendo que não é importante fazer ou trazer aumentar a quantidade de vereadores. E aí veio a votação e eu simplesmente paro e digo, olha, vou me abster da votação, não vou acompanhar. Vou me abster da votação. Veio a votação em segundo turno. Carlão, aumenta ou não aumenta? Sentamos novamente os vereadores, eu já fazendo parte da mesa diretora, olha, Carlão, é importante agora que a gente faça essa representatividade. Houve um aumento populacional, a cidade ganhou mais de 120 mil habitantes só no último ano. Recife reduziu quase 50 mil, Rio Grande do Norte reduziu quase 50 mil. Então a gente precisa de representatividade. Lá dentro da casa é a casa mais plura que existe. Tem professor, tem lutador de jiu-jitsu, tem policial civil, tem contador. E essa representatividade política precisa, agente de saúde, e essa representatividade precisa, médico, precisa aumentar. E ela precisa ser ampliada. E aí eu sento com os vereadores, fazendo parte da mesa diretora, e a gente tem um conjunto, a mesa diretora faz essa votação e diz, olha, aqui a gente só vai sair com maioria.
E aí eu termino convencido e apoio. Se você chega para mim, Bernardo, e diz, olha, Carlão, é melhor 2 vereadores ou é melhor 2 médicos? Eu prefiro 2 médicos. A gente está sentindo. Mas só reforçando, vereador, não vai aumentar custos para o povo de João Pessoa. O do Odécimo é o mesmo, com 20, com 30, com 100. E aí, Petrônio, você traz na conta. Vamos lá, então, a prefeitura, perfeito o que você disse, porque você traz agora a resposta técnica e econômica que a população precisa entender. Vai haver aumento de gasto? O contribuinte vai pagar mais em razão desses 2 vereadores? Não, Petrônio, ainda bem que você traz essa verdade aqui. Não vai haver aumento de gasto. Mesmo do Odécimo, ao invés de ser dividido com os 27 vereadores, serão divididos com 29. E esse foi um dos pontos de convencimento que eu terminei acompanhando. Quando você me faz a pergunta, Petrônio, aqui, a respeito da Casa Legislativa, que foi um começo lá com o Marcos Vinícius, e eu paro e disse, rapaz, a gente vai construir uma casa aqui, homem, será que é necessário mesmo? Mas a casa, a ideia hoje é que a casa, ela foi feita para 15 vereadores, ou 14, hoje já vão 29, ela ocupa o espaço. Mais que dobrou, né? Mais que dobrou, e eu chego a conversar com os vereadores mesmo, digo, olha, gente... Vereador, tem que ser construído urgentemente, que até o setor de imprensa ali, o que a gente sofre ali... Pronto, aí eu digo, absurdo, olha só, a gente vai do setor de imprensa à acessibilidade. Eu disse, rapaz, a gente tem a casa que legisla sobre acessibilidade, e a acessibilidade aqui é terrível. Zero. Então, de fato, a gente precisa mostrar para a população, pelo menos, olha, eu estou pedindo que vocês coloquem um elevador, façam uma calçada acessível, mas aqui tem que ter também. Então, eu penso que a casa é necessária, né, para que dê uma resposta para a sociedade. E o senhor e Dinho entregam essa nova casa até o término do mandato de vocês? O processo ainda está em licitação. A maneira como a obra está sendo feita, que é aquela obra em blocos, que você coloca colunas de metal e coloca os blocos, é uma construção rápida. E eu penso que aí o desejo de Dinho, de fato, é a gente avançar ao máximo para que essa obra seja feita. Dinho disse, rapaz, o caba faz. Eu disse, Dinho, eu não sou engenheiro, não. Mas lá em casa, quando eu faço uma obra, um quarto, eu penso que vai ser 3 meses, vai dar quase um ano inteiro. Então, vamos cuidar. Nosso ouvinte Gosto Ruim disse que na Câmara tem o quê? Tem médico, tem professor, tem agente de saúde. Perguntou se tem ninja também. Isso aí eu não sei. Tem também. Tem ninja também. Tem também. Lá não tem bestinha também não, viu, Tem pastor. E a de Fábio Augusto, vereador? Bem, a pergunta de Fábio só me rememora. Foi sobre saber se é fácil ser vereador de oposição ou independente pensando numa reeleição. Bom demais poder responder isso, Fábio. Olha só, Fábio. Você não tem cargos nem empregos na prefeitura. Você não ter acesso às estruturas como saúde, como educação e pedidos da população. Você olha e diz, olha, é muito difícil. É muito difícil você ser um vereador independente ou um vereador que coloca as oposições à frente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, andando nas ruas, que a população também é satisfeita também com a gestão. Não é só maravilhas com a gestão. E quando você faz um papel de defesa da cidade e não defesa de uma gestão, você se lança também para esses outros 50% da população dizer, esse cara pode fazer um trabalho diferente. E eu estou acreditando nisso. Até mesmo porque eu cheguei na primeira e na segunda eleição sem cargos públicos, sem dinheiro. Então eu penso, não é fácil, é difícil, mas eu entendo que metade da população ela vem trazendo ou pontuando ações que a prefeitura deveria fazer e não faz, e são essas pessoas, quando a gente se coloca como oposição, agrada. Então eu penso que não é fácil, mas essa cidade hoje é uma cidade consciente, é uma cidade que compreende que é preciso ter oposição, e a cidade está precisando mais de uma oposição ou de um vereador que faça o contraponto à prefeitura do que um da base. Dos 27, o prefeito tem 25. Então a cidade vai olhar para quem? Para os 25 ou para os 2? Só tem uma oposição no caso, que é Marcos Henrique e Carlão. Agora estão me dizendo aqui que Carlão está sendo muito correto e muito sincero, muito mais que vereadores da base. Porque na eleição do ano passado teve um monte de vereador que votou em Pedro, votou em Veneziano. Você tem dúvida? Vocês aqui nessa mesa, alguém tem dúvida que dos 25, Cícero perde um bocado? Nenhuma. Você acha? Eu tenho certeza. Vamos lá, quem não votou em João Azevedo? Daqui para a eleição? Você acha? Bosquinho não votou em João Azevedo. Não. Tiago... Não votou. Tiago também não votou. Milanês Neto também não votou. Como é que o prefeito tem na sua base? Eu quero eleger esse camarada aqui. E os caras, cheio de cargo, cheio de benesse, Marco Bandeira ensaiou em votar em Veneziano, levou um puxão de orelha e deu um Voltou. Miquica. Miquica não votou. Miquica votou em Veneziano.
olha, depois se abraçou. Eu tenho certeza. Não é porque é com Cícero, não é com qualquer um. Infelizmente é desse jeito. Por isso que a postura de Carlão, na minha concepção, é uma postura admirável. O cara tem que ter pulsão, pô. Aqui não tô dentro do governo, não tenho cargo. O que é bom eu vou aprovar, o que é ruim eu vou criticar. Eu acho que o eleitor, a população, acha muito mais bacana. Pelo menos é o que eu entendo de política. Presidente Carlão, obrigado demais pela sua participação. Receba as desculpas de Rui Dantas, que está em outra atividade, não pôde estar presente aqui na entrevista. E volto sempre aqui pra gente bater um papo. A gente pensa diferente num bocado de coisa. Eu prefiro um político dessa forma, que fala como o senhor fala, em vez de muita gente que é hipócrita, que fica se escondendo por trás do discurso. Parabéns e obrigado pela sua entrevista. Fábio Bernardo, muito obrigado pela oportunidade. Petrônio, Fabinho, Juliana, amigo Coxinha. É uma oportunidade poder estar aqui falando do mandato e da nossa história e sair daqui com experiência. Quando você disse, olha, se você não consegue ter todos os vereadores até o final, isso para mim já penso que, opa, então o caminho que a gente está tomando é o caminho certo. Estamos lá para servir, o vereador é um servidor do povo e estamos aqui para servir. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, 3h49, a gente vai para o intervalo comercial. Na volta, as últimas informações, eu quero ouvir a opinião de Juliana, de Fábio Augusto e de Petrônio Torres. Vocês ficaram com vergonha do que Cabo Gilberto fez ontem na Câmara dos Deputados? Ou ele fez certo em peitar o ministro da Justiça, Flávio Dino? A gente vai para o intervalo comercial, a gente volta já. Depois do intervalo tem notícia boa na economia de novo, viu? De novo. Já? Você não estava metendo pó em Lula até ontem? Já está elogiando Lula? Não, estou elogiando Lula, estou elogiando a economia. Vamos para o intervalo? Você fala já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Renove já, renove já. Os móveis da sua casa, renove já. Normas em Paraíba tem de tudo pra você renovar. Roupeiro 8 portas fica 899. O armário de cozinha é 12 de 49,90. Lavadora 10 quilos é só 10 de 45,90. E a TV de 32 polegadas, é apenas 10 sem juros de 109,90. Normas em Paraíba tem de tudo pra você renovar. Renove, renove, renove já. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping, na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. Há 50 anos, o Central de Fraturas vem atendendo com muita qualidade pacientes ortopédicos e traumatológicos. Se você tem plano de saúde ou precisa de um atendimento particular, o Central de Fraturas continua no mesmo lugar, no centro, na Dom Pedro II, esquina com a Tabajaras, em frente à Roval e ao lado da TV Correio. Central de Fraturas, há 50 anos com o melhor atendimento. WhatsApp 987222266 e o Instagram é @PS Central de Fraturas. Pop FM 89.3. Quer uma dica de um lugar onde você encontra todos os modelos de fechaduras, ferrolhos, dobradiças, cadeados, puxadores e acessórios para móveis? O Atacadão das Fechaduras é o lugar. Moveleiros, arquitetos, construtores ou você que quer embelezar a sua casa ou seu apartamento, o Atacadão das Fechaduras tem todas as marcas de fechaduras pelos menores preços, com desconto à vista e divide em todos os cartões de crédito. Atacadão das Fechaduras ainda faz a entrega da sua
compra da sua casa. Em João Pessoa, na Maciel Pinheiro 154 e na Barão de Mamanguape 346, na Torre, em Campina Grande, na Avenida Presidente João Pessoa 439 no centro. Telefone para delivery 999360081. Se não pode ir até o Análises, a gente vai até você. Coleta em domicílio do Análises. Segurança e precisão do conforto do seu lar. Ligue a gente a sua coleta. Laboratório Análises. Sempre junto a você. Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946. Sabe onde você encontra os menores preços do mercado de peças de moto? Na Motorhome Valentina, próximo ao campo da Marquise. Óleo Lubrax R$ 24,99. Essas e outras promoções no Insta. @MotorHomePB. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h54. O procurador do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba, Dr. Alisson Carlos Vitalino, repito, nosso ouvinte diário, pediu a exclusão do 13 do Campeonato Paraibano, em denúncia baseada em nota de infração apresentada pelo São Paulo Cristal. O time de Campina Grande venceu o Souza nos pênaltis no último sábado e se consagrou campeão. A notícia de infração relata que o 13 ingressou na Justiça Comum com ação contra o Ministério Público da Paraíba, questionando a recomendação do órgão para que os jogos da final da competição ocorressem com torcida única. O procurador ressalta na denúncia que o time de Campina Grande recorreu à Justiça Comum antes de esgotadas as instâncias desportivas. Pepa Torres, Fábio Augusto, o 13 pode, vocês acreditam que com esse parecer, com essa opinião, com esse posicionamento do procurador do TJD, o 13 pode perder o título de campeão paraibano e ser rebaixado à Série B do estadual, Pepa Torres? Ô Fábio, se a justiça for, a desportiva, for cumprida, só lembrança de Bartô Galeno para o Galo da Borborema. Só lembrança. E aí, Fábio Augusto? Fábio, eu acho que o seguinte, como o Petrone disse, né? Se a justiça realmente for pelo pé da letra, vai cumprir o que determinar. Mas eu acho que é uma pena muito, muito forte para o 13. Acredito que deva haver um acordo aí, mas o 13 deva ser penalizado de alguma forma. Não sei com o rebaixamento ou a exclusão dele do Paraibano. A perda do título. Para deixar bem claro para quem está nos acompanhando, não é uma coisa aqui do Brasil, não é da FIFA. Nenhum clube, nenhum ente federado pode acionar a Justiça Comum antes de esgotados os prazos, os recursos na Justiça Desportiva. O 13 da Paraíba... Que ser esperto demais, né? Que ser esperto demais. Quis ser tão esperto, o 13 da Paraíba, que no primeiro jogo da final acatou o que a federação decidiu a partir da recomendação do Ministério Público da Paraíba. Primeiro jogo da final, só teve torcedor do 13. No segundo jogo da final, lá em Souza, o 13, que foi beneficiado na primeira partida, disse, não, vou entrar com ação na Justiça Comum para ver se a Justiça Comum aceita, acata a ida de torcedores do 13 para Souza. E, sinceramente, eu não sei onde é que vai dar isso. Agora, todo o trabalho do 13 pode ir por água abaixo, porque perde o título, vai por água abaixo o calendário de 2024, que conquistou Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D, e corre o risco de, em 2024, ter que disputar a Série B do Paraibano, ou seja, a segunda divisão. 3h57, informações, Juliana. Olha só, seríssima informação, viu? O governo federal bloqueou o Bolsa Família de 1.200.000 pessoas que afirmaram morar sozinhas e passaram a receber o benefício durante o período eleitoral no segundo semestre do ano passado. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, esse pessoal, esse grupo vai ter 60 dias para fazer o recadastro das informações e provar e demonstrar que, de fato, preenchem o requisito
para ter direito ao benefício. E o prazo já começa a contar a partir de sexta-feira, dia 14. Então, ficar atento. Pessoal que começou a receber o benefício do Bolsa Família no segundo semestre, de acordo com novos dados, afirmando que são família de uma única pessoa, ficar atento se isso está regular. O aviso a essas pessoas vai chegar pelo aplicativo do Cadastro Único e também por SMS. Seríssima aí a informação, viu? 1.200.000 pessoas. Muito bem. 13 horas e 58 minutos. A audiência na Comissão de Segurança da Câmara, que ouviu o ministro da Justiça, Flávio Dino, ontem, foi marcada por confusões entre deputados e até intervenção da Polícia Legislativa. Diante do clima de animosidade, o presidente da comissão declarou a sessão encerrada e o ministro levantou-se e foi embora. Ao longo da audiência, quando o ministro começava a falar, deputados de oposição gritavam palavras contrárias ao governo. Dentre os deputados, um dos mais ouriçados, um dos que mais tumultuou a sessão de ontem, foi o paraibano Cabo Gilberto. E o deputado Cabo Gilberto, entre outros da base de oposição, tiveram que escutar críticas do deputado bolsonarista Marcos Feliciano, que disse que a atitude de Cabo Gilberto e de outros integrantes do bolsonarismo na Comissão de Segurança queriam apenas lacrar e conquistar likes nas redes sociais. Marco Feliciano taxou de vergonhosa a posição, o comportamento do deputado Cabo Gilberto e de outros integrantes lá da Câmara dos Deputados. Que acharam? Qual a repercussão? Foi feio o que Cabo Gilberto fez ontem, Pepa? Pequeno para um deputado federal, para um parlamentar que foi eleito para defender os direitos do povo paraibano. Parecia um moleque, com todo respeito, que é um cara que eu gosto e admiro, mas ontem pisou feio na bola. E aí, Fábio Augusto? Fábio, dizer que se eu concordo ou não com as atitudes do Cabo, eu também não envergonhou? Não, sabe por quê? Não. Porque ali não só estava ele, e também não só estavam os deputados bolsonaristas gritando, não, viu? Tinha deputados petistas ali no meio também gritando, fazendo arruaça, era grito de um lado, grito do outro. Quem pôde acompanhar alguns momentos, pode ver que ali não só era a oposição, não. Tanto é que o presidente da comissão não conseguiu levar adiante a sabatina, que foi lá e disse, vamos encerrar. Após ele dizer que vamos encerrar, e começou os gritos, fujão, ou seja, os gritos estavam de ambas as partes, e não só com o Cabo Gilberto. Parece que você e Petrônio quer de todo jeito taxar o deputado paraibano. A gente está na Paraíba. Sim, mas não só tinha ele, amigo. Tinha vários. Paraíba, eu vi a participação do deputado Gervásio Maia, que fez um pronunciamento tranquilo, sem tumultuar. Parecia aluno de ensino fundamental. Todos que lá estavam, né? Todos, né? Estou falando do paraibano. Todos, né? Os outros não me importam. Você só quer você não consegue ver os outros também. Fujão. Sim, todos estavam gritando. A oposição e a situação estavam numa gritaria só ali. O que me importa, não. Era uma guerra, ali estava uma guerra. Ali para saber não chamou o ministro de Fujão, não. Aliás, que descortês foram eles com o ministro, né? O ministro que é senador, O ministro que é senador disse, olha, eu não sou réu, eu não estou aqui na condição de responder a inquérito. Eu fui convidado e como educado sou, aqui estou. Levantou-se e retirou-se. Se retirou depois que acabou, né? Isso, exato. Depois que encerrou. E, inclusive, os bolsonaristas que estavam ali fazendo esse tumulto, eu acho tão interessante como eles têm conhecimento de como se dão as coisas nas redes sociais, sabem fazer muito bem o uso disso, que mesmo tendo sido um próprio membro do PL, o presidente da sessão, que cancelou, que anulou a sessão, e depois disso, obviamente, todo mundo se levantou para ir embora, eles começaram aquele coro de fujão para ficar parecendo, fazer aquele recortezinho do trecho nas redes sociais e ficar parecendo que a iniciativa de ir embora tivesse sido do ministro. Olha, enfim, mas é isso, foi muito feio. A gente não
não antecipou aqui, não anunciou no início, mas era para dar informações, responder a perguntas em relação aos atos de 8 de janeiro, a questão do desarmamento e também a visita do ministro ao Complexo da Maré, que teve aí vários comentários que queriam associar o ministro ao crime organizado. Segundo o deputado Marco Feliciano, pastor Marco Feliciano, que é do PL de São Paulo, os parlamentares bolsonaristas de primeiro mandato, como o cabo Gilberto, precisam aprender que a Câmara não é lugar para lacração. Foi o que disse Marco Feliciano. 14:03. Você disse que tem uma notícia boa para ter. Damares passou pela mesma coisa e isso não foi dito. O dólar, notícia boa para a economia. Antes que você traga a notícia do dólar, o Belmar Santos está dizendo o seguinte aqui, ó. O problema do 13 é que se não houver punição, cria-se uma jurisprudência muito ruim na CBF. É verdade. 4,92. Eu não acredito, como é? 4,92. O dólar caiu? O dólar caiu. E o Brasil não ia se tornar uma Venezuela com Lula? Isso eram os bolsonaristas que diziam. Um abraço. O dólar tá quanto? Até amanhã. Do dólar caiu pra quanto? 4,92. Fábio Augusto, a palavra final que fica. Eu só quero que caia o preço da gasolina. Eu até só amanhã, quero saber todos. do que pode dar certo, né? Ju! A palavra final que fica... É isso aí. Vamos embora. Amanhã tem mais. Já é quarta-feira. Faltam só 2 dias pro sexto. Cheiro. Já é quarta-feira. Tá nesse nível. Meu cheiro. Contagem regressiva. Muito bem, gente. Obrigado pelo carinho da audiência. 14:04. Não desliga o teu rádio. Não muda de sintonia. Vem muita música boa aqui na Pop. E mais jornalismo, mais informações, 18 horas, com Heron Cid, o Alisson Bezerra, o Belmar Santos e equipe com o Hora H. E amanhã, às 6 da matina, o trio Parada Dura. Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Tá todo mundo pop!